Essa é a última palestra do terceiro dia da Semana da Economia 2019, organizado pelos alunos da graduação em Ciências Econômicas aqui no Instituto de Economia. Hoje foi um dia cheio, tivemos palestras desde as 9 horas da manhã, tivemos 2 treinamentos também. Gostaríamos primeiramente de agradecer a todo mundo que vem participar do DSE, tanto hoje quanto nos outros dias. A participação de vocês é muito importante para a gente. Também queremos agradecer os professores que aceitaram participar dessa mesa. Acho que queria lembrar que a SE vai até sexta-feira. Amanhã a gente vai ter um dia corrido de novo. Vai ter palestra às 9, às 2 e às 7 horas da noite, além de um treinamento também. Então, quem quiser mais informações, é só seguir as nossas páginas nas redes sociais. Semana da Economia Unicamp no Facebook e Semana da Econo no Instagram. Com a chegada ao poder de Jair Bolsonaro e a nomeação de Paulo Guedes para o Ministério da Economia, as políticas econômicas do Chicago Boys vivem um ressurgimento pelas mãos do novo governo do Brasil, que vê na doutrina neoliberal a salvação para sua economia asfixiada. Sua eleição deu-se com a promessa de renovação política e crescimento econômico, algo desejado pela maioria da população brasileira. Entretanto, contrariando as expectativas, a realidade não é tão otimista. Em nota de conjuntura divulgada em maio, o Centro de Estudos de Conjuntura do Instituto de Economia da Unicamp apontou o risco de uma recessão para este ano e pouca probabilidade de que a previsão do governo ou do mercado financeiro para o PIB se verifique. No campo político, também não é possível afirmar renovação, visto que o governo se envolve em escândalos quase que diariamente, envolvendo desde falta de decoro do presidente, tráfico e nepotismo. Enfim, a condução da economia pelo atual governo e seus efeitos sobre a conjuntura macroeconômica brasileira são os temas a serem discutidos por essa mesa. Por isso trazemos o professor André Perfeito, mestre em Economia Política pela PUC São Paulo, economista-chefe da Necton Investimentos. Ele recebeu o prêmio Economista-chefe do ano de 2015 pela Ordem dos Economistas do Brasil. Professor Marco Antônio Martins da Rocha, professor aqui da casa, é doutor em Teoria Econômica pela Unicamp. Concentra seus estudos na área de Economia Industrial e História do Pensamento Econômico. Atualmente é pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e Tecnológico, o NEIT. E também nosso professor da casa, Guilherme Mello. Ele é diretor do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, o SECOM, responsável por acompanhar a evolução da economia e da política econômica no Brasil. Doutor em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. A gente vai fazer uma fala de 30 minutos para cada palestrante, depois vamos abrir um debate. Lembrando que ao final da palestra vamos fazer sorteio de 3 livros. O livro Cuba no século XXI, o livro Além do PT e o livro A Onda Progressista Sul-Americana, todos doados pela também nossa parceira, Editora Elefante. Queria dar a palavra ao professor André Perfeito. Bem, boa noite a todos, boa noite professor Marco, boa noite professor Guilherme, obrigado pelo convite aqui no Unicamp. É sempre meio tenso para alguém do mercado financeiro vir aqui no Unicamp, né? Isso fica meio desconfortável. Brincadeira, né? Eu sempre me sinto muito bem aqui, sempre fui muito bem recebido. E o tema de hoje, eu acho que é um tema bastante pertinente, né? Porque a gente está num momento que eu entendo como quase de inflexão de algumas questões do mercado financeiro, né? Eu acho que a gente está num momento onde a gente está, de forma bastante experimental, eu acho, testando níveis de juros muito baixos. Bem, primeiro um disclaimer que eu acho que é importante, né? Eu sou um economista profundamente keynesiano, né? É sempre bom colocar alguns pingos nos i logo no começo. Isso implica dizer, entre outras coisas, que para mim que a taxa de juro é um fenômeno consensual, né? Você forma a taxa de juro através da preferência pela liquidez, ou seja, né, pelo nível que você entende como adequado, da incerteza que você tem expresso em quantidade de meio circulante líquido, né? Essa que é a preferência pela liquidez, é disso que se trata. Então, eu vou falar muito de taxa de juro aqui, eu vou até usar vocês um pouco como um laboratório. Eu estou escrevendo um texto bem grande para os meus clientes, chamado Política Monetária sobre o Gelo Fino, para tentar pensar uma seguinte questão: será que o nível atual da Selic é sustentável ao longo do tempo? Sim, não. E como isso está operando, né? No primeiro momento, alguém que de origem mais keynesiana poderia falar: você está falando que não vai ser sustentável, que não é bom o nível de taxa de juros nesse patamar? Essa é uma falsa questão para mim. Na verdade, que eu quero tentar descobrir, dada a mentalidade média do Brasil, ou do brasileiro, se faz sentido isso ou não. Então, a primeira coisa que é importante é o seguinte, né? A gente tem um vício entre os economistas de a gente falar
da taxa de juro, ficar olhando muito a taxa de juro e não entender direito qual o fenômeno por trás da taxa de juro, no sentido da mecânica financeira. A gente fala taxa de juros de 5%, taxa de juros de 7%, 8%, e às vezes perde a perspectiva de um processo da formação, e mais do que isso, dos efeitos que isso gera nos ativos. Quando você joga uma taxa de juros para baixo, ele tem como, a gente fala que é uma política monetária expansionista, né? Todo mundo deve ter estudado, todo mundo estudou aqui, deve ter já visto isso, né? Qual o sentido de uma política monetária expansionista? Simplificando demais a discussão. Eu sou o Banco Central, vocês são a sociedade, né? O que eu faço? Para fazer a taxa de juros cair, eu, Banco Central, tenho que ir a mercado, através das operações de mercado aberto, tomar título público. Na hora que eu tomo título público, o que aconteceu? Aumentou a demanda, porque eu, numa ponta, estou demandando mais título, certo? Então, quando acontece com o preço de alguma coisa, quando você aumenta a demanda? O preço sobe. Na hora que o preço sobe, no caso de um título, o juro dele cai. Por que cai? Né? Existe uma relação inversa entre a taxa de juro e o preço do título. Eu vou falar isso de novo, porque muitas vezes as pessoas passam batido por isso, especialmente no mercado financeiro. Vamos supor que eu vire para vocês e fale, olha, daqui a um ano eu vou pagar para vocês R$100. Quanto vocês me dão hoje? Poxa, André, sei lá, levando em conta o governo, o meu, sei lá, o dinheiro que eu tenho na conta no banco, etc e tal. Se você for me dar R$100 hoje, eu te dou R$100 daqui a um ano, eu te dou R$90 hoje. Tá bom, então daqui a um ano você vai ganhar 10 sobre 90, né? Que é a diferença. 10 sobre 90 dá 11%. Parabéns, fechou, pré-fixou uma taxa 11%. Vamos supor que eu vire para vocês, não amanhã, mas daqui a uma semana e fale, olha, daqui a um ano eu vou dar R$100 para vocês. Quanto vocês me dão hoje? Puxa, não sei, né? A China acabou de invadir a Califórnia com uma frota militar, né? Estou um pouco com medo da situação. Eu quero ficar mais líquido, então não vou te dar 90, eu te dou 80. Tá bom. Isso quer dizer que daqui a um ano você vai ganhar 20 sobre 80, correto? 20 sobre 80 não é 11, é 25%. Repara que é o seguinte, na hora que a taxa de juros subiu, quer dizer que o preço do título caiu. Guardem isso como se fosse a coisa mais importante que vocês têm que saber o tempo todo, não só sobre economia, mas finanças em forma geral. É sempre esse raciocínio. Não existe outro raciocínio em finanças. Claro, existem outras questões, mas isso daí é o mais importante. Mas isso é muito importante, na verdade, não é que assim, as pessoas perdem isso de vista. Por que eu estou falando isso? A taxa de juros veio caindo, não veio? Ao longo de todo esse período, desde a eleição do Bolsonaro, né, você está vendo um processo do que a gente chama de fechamento da curva de juros. Os juros vieram caindo fortemente. E na medida que a taxa de juros veio caindo, isso faz justamente esse processo. Para o Banco Central jogar a taxa de juros para baixo, ele vai ao mercado, compra título, aumenta a demanda, o preço sobe, nisso que o preço sobe, os juros caem. Mas quando você fala da taxa Selic, você está falando de uma taxa muito específica, que é de um ano, né? É esse horizonte que a gente está falando da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, né? Só que tem outros títulos que já foram colocados ao mercado pelo Tesouro Nacional que estão sendo negociados no secundário, onde os próprios agentes, indivíduos, enfim, vão lá e compram, de tal sorte que equalizam um nível de juros que ele entende como razoável. Então, a gente fala que a curva de juros como um todo cai, ou seja, vencimentos de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, todo mundo caiu. Esse processo está sendo bastante forte, né? Não sei se vocês têm conta em corretora, né? Por sinal, eu conheço uma muito boa, se vocês quiserem, depois a gente conversa. Mas qualquer pessoa que tem uma NTNB, se você pegar uma NTNB 2045, uma coisa que trivial, qualquer um pode ter ou pode ter tido ou ter na carteira. Uma NTNB 2045, nessa que o juro caiu, né? Veio caindo ao longo desse tempo, o PU, o preço desse título, se você tivesse comprado há 1 ano atrás, como um título para 2045, um título longo, né, está subindo nada mais, nada menos do que 80%. Então, na medida que, vamos pensar junto aqui, na medida que os juros vieram caindo, isso daí fez que o preço do título subisse. Na hora que o preço do título sobe, justamente porque a taxa de juros está caindo. Isso gerou um efeito riqueza absolutamente monumental na mão do mercado financeiro. Vocês devem ter visto o resultado do Itaú e Bradesco, que veio absolutamente forte. O mercado financeiro ganha dinheiro com a queda ou o corte da taxa de juros. Pois bem, na hora que você joga o juro para baixo, isso gera um outro fenômeno bastante curioso também, que é que o preço da... Você está tentando gerar uma inflação de ativo. E isso força também bolsa para cima. Por que você força a bolsa para cima quando você joga o juro para baixo? A conta é um fluxo de caixa descontado. Em inglês fica
DCF, Discounted Cash Flow, que é o nome bonito que te dá para isso. Se eu joguei o juro para baixo, quer dizer que o preço desse ativo hoje, já que a taxa de juro livre de risco através do processo de arbitragem tem que equivaler lá na frente pelo menos isso, quer dizer que o PU, o preço desse título, sobe. Quem te viu com a Bolsa nesses últimos tempos, bateu 100 mil pontos, agora vai, Brasil potência, etc. E tal. Qual que é o problema disso? O mercado financeiro, como qualquer coisa na vida também, né, tenta extrapolar para longo prazo os alívios de curto prazo. O juro está caindo, né? Estou ganhando dinheiro com isso. Se estou ganhando dinheiro com isso, o que eu quero mais? Mais disso. E o mercado está fazendo uma pressão muito grande para jogar os juros para baixo. Tem várias, estou resumindo, eu acho que depois a gente vai, obviamente, tornar mais complexo o que eu estou falando aqui, mas o juro veio caindo, de um lado, porque a boa notícia é que está ruim. Qual que é a boa notícia que está ruim? O fato da economia estar desacelerando dessa forma jogou a inflação lá para baixo. Né? E dá para ver isso nitidamente, porque o que está caindo, a gente deu muita sorte, né? E muito azar, né? Muita sorte porque alimento despencou por um fenômeno absolutamente alienígena à política monetária, né? A não ser que você acredita que a política monetária no Banco Central regula a oferta de alimento em escala global para mexer no índice de commodity, né? Que eu acho que é uma hipótese bastante patriótica, não sei, né? Enfim, esse governo hoje em dia é muito patriota, né? A gente acredita em umas coisas muito... E também porque a inflação de serviços, que veio rodando sistematicamente acima de 9%, veio caindo. 9% ao ano veio caindo. Por que veio caindo? Em grande medida porque serviço é intensivo mão de obra. Se aumentou teve uma recessão, aumentou o desemprego, quer dizer que o preço do salário cai. E a gente tem visto, em algumas medidas, caindo. Eu não entendo o IBGE que não aponta tanto isso. Você tem que meio que espremer o número para mostrar, mas mostra que está caindo em termos reais, né? Isso aí segurou, de fato, a inflação de serviços. Pois bem, a inflação veio caindo, o juro veio sendo jogado para baixo, nave que vai, tudo bem. O que acontece é o seguinte, na hora que eu joguei o juro para baixo, o preço do título subiu. Ele vai subindo até uma hora que ele vai estabilizar, não vai? Porque vai chegar assim, vamos supor, né, o Banco Central vai cortar 0,5%, mais 0,5%, a gente vai ter uma Selic no final do ano de 5%. Né? Pum, quer dizer que o juro caiu, parou, vai chegar o preço lá em cima, pum, parou. O meu ponto é o seguinte, essa que é a minha contribuição para o debate, que tem a ver também com a forma que o mercado viu ou tem visto o governo Bolsonaro. Na hora que estabilizar o preço lá em cima, durante o tempo vai ter, né, tenta imaginar uma média móvel, né, tá, o preço subir, então vai ter um período onde a taxa vai estar bem grande, mas à medida que o tempo vai passando, vai ficando menor essa diferença. Estava dando 80% agora a NTNB de 2045. Esse mesmo período, ano que vem, a NTNB 2045, o PU dela vai dar 0. Porque só vai render os 5% no ano até o final do ano, até o final do vencimento. Enfim. Na hora que acontecer isso, a gente vai ter um frio na espinha gigante. Por quê? Porque a apreciação, a inflação de ativos já aconteceu, o PU dos ativos subiram, a Bolsa subiu, e não aconteceu a coisa mais relevante disso, que é o seguinte, a queda da taxa de juros teria que validar, em termos reais, ou dentro do tecido econômico, um nível de juros baixo. O que eu quero dizer com isso? Se os juros baixos estivesse alimentando a economia, né, seria uma situação favorável. Por quê? Porque, ao invés, por exemplo, hoje em dia no mercado financeiro, né, a taxa de juros caiu. Quando eu vou comprar um título público, qualquer título público esquece, com um título privado, um FII, fundo imobiliário, agora está na moda, né? Só quero ver o pessoal construir tudo isso de imóvel e depois ter para quem vender, né? Enfim. Bem, disclaimer, já que está sendo transmitido ao vivo, isso não é uma recomendação nem de compra, nem de venda, nem de nada, tá? Isso aí, por favor, eu só estou pensando na faculdade. O que acontece é o seguinte, se você vai e compra um título público, ele rende percentagem do CDI, vocês já devem ter visto isso, rende 100% do CDI, rende 98% do CDI, rende 110% do CDI, por aí vai. Se a Selic estivesse caindo, a economia estivesse crescendo, a taxa de rentabilidade, a taxa de retorno das atividades reais estaria subindo. Então eu poderia oferecer tranquilamente 250 do CDI, 300 do CDI, 400 do CDI. Por que não? Estou tomando dinheiro e está me dando dinheiro na realidade? Tomei, vamos que vamos. O problema é que não está acontecendo isso. A economia não está andando. Ponto. Por que não está andando? E aí eu vou encerrar aqui, porque acho que é meia hora, já deve estar encaminhando aí para o final. Não? Ainda tem tempo? Tá bom, então vou encaminhar mais.
guarda a questão da taxa de juros que eu falei, esse limite que vai chegar lá em cima, isso daí vai gerar um mal-estar. Por que a economia não está funcionando, na minha opinião? Né? Análise de curto prazo de PIB não é difícil. Né? De curto prazo não tem segredo. Né? Você pode entrar numa discussão de longo prazo, aí tem gente que vai falar das expectativas, aí vai ter um monte de... Né? Por sinal, esse capítulo é maravilhoso no filme, assim, o Cisne, né? No capítulo que é expectativa... que ele fala justamente de PIB a curto prazo. Está lá. É uma identidade contábil. PIB é igual, né? Do lado da oferta. Agricultura, serviços e indústria, acabou. Né? E do outro lado é igual a consumo das famílias, mais gasto do governo, mais investimento, mais exportação, menos importação. Não tem mais nada. Né? Vamos analisar no curto prazo só esses componentes de maneira bem estática. Não vou nem colocar dinamismo nesse negócio, bem estático. Por sinal, a ideia de análise de curto prazo, justamente porque você não teve uma rodada de investimento, ou seja, não alterou a estrutura produtiva, é uma análise estática, por definição. A gente pode discutir, tem alguns detalhes desse negócio, mas consumo das famílias. Estamos falando de desemprego de 12,7, 13 milhões de desempregados, uma subutilização de 25% da mão de obra, uma renda real que, se não cai, nitidamente não está subindo, uma massa salarial que também está estabilizada em termos reais. Se você pega da indústria, afundou e está lá embaixo. Dá para eu achar que o C da equação vai subir? Resposta, não precisa nem pensar muito, não vai subir. G, gasto do governo. Bem, é só olhar o Paulo Guedes, você fala, bem, não vai subir gasto do governo. Né? Você olha para ele... Hã? 95, emenda constitucional 95. Bem, sem contar a emenda constitucional 95, mas assim, só olhando para o Paulo Guedes, por sinal eu estou achando o máximo que o governo está fazendo, que ele está tentando fazer, incentivar a economia com o dinheiro dos outros, né? Então libera o FGTS, que era do outro. Existe uma questão por trás do FGTS, que até entendo a ideia de que cada um tem que cuidar de si. Tá bom. Comprei, eu acho que faz sentido isso. Mas é de uma idiotice no seguinte sentido, eu não quero detonar o governo não, mas é de uma ingenuidade achar que isso é válido num país que tem uma renda média, metade da população vive em média com R$750, esse dado está 2 anos atrasado, vai, R$1.000. Literalmente está vendendo jantar para pagar o almoço. Né? Por sinal, essa semana aconteceu um negócio horrível. Horrível não, duro, né? Eu fui chamado para dar uma entrevista, né? Acho que você até viu, né? Mas você sabe essas matérias de serviços, assim, que você pega um especialista para explicar, né, como funciona o saque do FGTS. E enfim, a equipe de TV armou lá no centro de Osasco para eu dar uma aula, né, para transeuntes sobre isso, né? Pegaram 3 pessoas, juro por Deus, das 3 pessoas que eles pegaram para eu dar aula, 2 nunca foram registrados e estavam desempregados. Eu li aquilo, eu fiquei assim, não porque eu não soubesse que a realidade é essa, né, mas o que você fala para isso, né? Enfim, né, mas o governo vai tentar liberar esses recursos das pessoas. Uma das tentativas bastante pouco efetivas que eles vão tentar fazer daqui a pouco é a ideia, bem, FGTS, qual que é a conta de padaria atrás disso? Vão liberar 30 bi, tá bom, 30 bi sobre 6,8 tri, que é o PIB do ano passado, vai dar em torno de 0,5. Então esse que é o impulso que daria, mas só que tem uma parte que vai ser usada para pagar dívida, outra parte... Vai dar um impulso de nada. Vai fazer assim, vai embora. E do outro lado você tem, né, tentativas do tipo, vamos baixar o compulsório, né? Que eles estão querendo fazer isso. Qual que é a ideia? Se você abaixa o compulsório, no fundo você está aumentando... enfim, um multiplicador bancário, né? Isso que você está tentando fazer. Mas isso é um grande C, na verdade, porque dinheiro na mão de um banqueiro é que nem pãozinho na mão de um padeiro, né? É uma mercadoria, concorda? E ele só vai emprestar esse dinheiro, se fizer sentido enquanto mercadoria isso, né? Se ele abre a janela e vê que a economia não está crescendo, a renda não está subindo e a inadimplência está relativamente incômoda, ele vai dar dinheiro? Resposta, não. O que ele faz com esse dinheiro? Pega e compra título público. Na hora que ele compra título público, o que acontece com o preço do título? Sobe. Quando o preço do título sobe, o que acontece com a taxa de juros? Cai. Aí todo mundo olha a taxa de juros achando que está lindo e maravilhoso. Na verdade, a brincadeira que eu faço é o seguinte, é quase como um paciente em depressão profunda,
que você dá antidepressivo, né? Aí essa energia entra no cérebro da pessoa, só que como ela não tem conteúdos mentais bons para se ligar, fica gerando em falso esse negócio, e a pessoa pira. Vocês já viram isso? Pessoa em depressão quando toma antidepressivo e pira? É porque não tem conteúdo para ligar. É fogo isso. Mas enfim. Bem, eu curo as minhas com bebida, geralmente, mas enfim. Né? Essa saída heróica. Né? Mas voltando, então o governo talvez baixe o compulsório, isso vai gerar um efeito, por sinal, muito análogo ao que está acontecendo na Europa, que dado que não tem atividade, esse dinheiro se ressente por dentro do sistema, compra título público de novo, o que acontece, que o juro cai. E aí é interessante, bem, isso é o G, já ia me perder aqui o negócio. Investimento, toda a esperança que o investimento veio. Mas não adianta nada você ter taxa de juros baixa se o nível de atividade estiver fraco. Como eu disse logo de cara, eu sou um keynesiano. Isso implica dizer que a função de investimento para mim é conhecida também como eficiência marginal do capital. O que é a eficiência marginal do capital que está na teoria geral? Né? A eficiência nada mais é, nada menos é do que o fluxo de caixa descontado do que eu estou imaginando. Então, qual que é a conta de padeiro que todo empresário faz na cabeça? Tenho 100 mil reais aqui, tem uma padaria. Se eu investir 100 mil reais nessa padaria, eu acho que vou vender pão de tal forma que eu vou ganhar R$1.000 por mês. Legal, você tem uma taxa, né, numeradoras ali em cima, de 1%. Legal. Aí o que você faz? Você olha a taxa de juro que faz sentido para você, ou que, enfim, né? Vamos supor que a taxa de juro está acima de 1%, ou seja, essa razão está abaixo da unidade. Né? 1% sobre 2, né? Qualquer coisa do tipo. Aí você não investe, você aplica. E se tiver abaixo de 1%, né, a taxa de aplicação desse dinheiro, vamos supor 0,5%, você investe, você não aplica. Aí que está a pegadinha toda. Você jogar a taxa de juros de maneira automática, jogar a taxa de juros para baixo, não necessariamente, talvez justamente porque ela está caindo, implica dizer que você não vai ter atividade econômica que justifique, mesmo com aquela taxa de juros baixa. O que eu quero dizer com isso? Você tem a Unicamp, vamos supor que a Unicamp, sei lá, como se fosse uma empresa. Se tem sala de aula vazia, não é porque a taxa de juros está baixa que você vai aumentar e fazer um novo anexo. Concorda? É tão simples quanto isso que está acontecendo na economia. Mais do que isso, se você baixa a taxa de juros e não tem demanda para a universidade, nesse caso aqui que estou dando, nesse exemplo, você também não vai investir. Qual o resultado disso? Os investimentos estão contraídos, simples assim. É tão simples quanto isso, chega a ser ridículo. Por sinal, eu estou achando engraçadíssimo, que tanto... escrevi um texto daí, gerou um... Não sei, enfim, gerou um certo incômodo, porque o texto que eu mandei para os clientes era assim, que tanto o Meirelles, quanto o Guedes e quanto o Guido Mantega estão fazendo o mesmo erro, né? De achar que a taxa de juros per se, né, resolve os problemas. Isso daí é de uma idiotia. Vocês, estudantes de economia, se saírem daqui achando isso, vocês rasgam o diploma, porque não é isso. A taxa de juros também tem que dialogar com a realidade econômica, senão fica descasado essas coisas. Bem, o I vai para baixo. Na melhor das hipóteses, eu vou dar de lambuja que fica no 0 a 0. Então, assim, o C é para baixo, o G é para baixo, o I, com muita boa vontade, fica ali igual, pegar setor externo, exportações líquidas, X menos N. Bem, a gente está no meio de uma guerra comercial mundial. Né? Não sei se o pessoal está sabendo disso. Né? Isso quer dizer que as exportações vão subir? Né? A Argentina é o nosso maior importador. Né? Vai subir o X? Resposta: né? Talvez não. Mas a boa notícia é que está ruim, que as importações estão caindo, porque a atividade econômica está no buraco. Então, eu vou deixar o X ali no 0 a 0, a exportação líquida ali, deixar no 0 a 0. Todos os componentes do PIB conspiram para baixo. E agora eu vou para baixo ou estável. Agora a gente vai juntar todo esse negócio. A taxa de juros veio caindo. Na hora que a taxa de juros veio caindo, o preço do título veio subindo. Na hora que o preço do título veio subindo, gera um efeito de riqueza na mão das pessoas. Simultaneamente, o juro em queda gera a bolsa para cima. O que acontece com 90% da Faria Lima e 100% das pessoas do almoço de domingo, que não você mesmo, é o seguinte: a bolsa está subindo, você viu? Tá bom, né? Não. Percebe que, na verdade, o fato dela estar indo bem nessas condições específicas implica necessariamente que a situação está ruim? E, de novo, e aí que gera a questão do Bolsonaro e essa blindagem em relação ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes, eu não tenho intenção nenhuma de falar mal dele, por um único sentido.
ele é uma pessoa íntegra dentro da ortodoxia que ele se propõe a fazer. O que é um ortodoxo? Existem dois tipos de economistas. Mentira, a gente sabe que tem muito mais tipo de economista, né? Mas, grosso modo, você tem ortodoxos e heterodoxos. Os heterodoxos são ligados à curva de demanda. Desloca a demanda que funciona. Sempre essa papagaiada, né? Aí, desloca... porque aí o que aconteceu? No auge do pleno emprego, resolvemos deslocar a curva de demanda no governo Dilma, né? Gerou quase nada de PIB aqui, isso tudo se degenerou em inflação do outro lado. Gênios. Gênios. Aí a gente está agora na situação contrária, né? Porque a curva de... Aí também tem uma discussão aí, né? Porque a curva de oferta, para mim, não é uma vertical assim, né? Ela é positivamente inclinada, mas ela tem um trecho horizontal, fica normal, depois vertical. Agora a gente está no trecho horizontal, que implica dizer que a gente tem um desemprego elevado, logo a recomendação seria deslocar através de política fiscal a demanda. Mas esquece essa discussão. O Paulo Guedes é um ortodoxo. Um ortodoxo está ligado à curva de oferta. Então ele quer deslocar a curva de oferta, certo? O problema é o seguinte, por definição, e por isso que faz sentido medidas microeconômicas, que nem eles estão fazendo. Não é sadismo da parte deles. Eles realmente acreditam que se eu fizer medidas microeconômicas, eu desloco a curva de oferta. Deslocando a curva de oferta, eu aumento o produto com uma inflação menor. Pô, lindo. O problema é que você deslocar a curva de oferta demora, por definição. E eu no mercado financeiro estou toda hora atento, justamente se esse timing que eles estão fazendo, qual que é o limite do mal-estar. Então, do bem-estar e do mal-estar. Todo mundo está dizendo que está indo bem. Por quê? Porque todo mundo está ganhando dinheiro. Todo mundo que tem dinheiro, não vocês, né? Sacanagem. Né? Agora sacaneei. Tá todo mundo do mercado ganhando dinheiro. E é fato, está ganhando dinheiro. Né? Não vou sacanear assim, mas qualquer garoto que abriu ganhou dinheiro esses últimos anos. Não tinha, desde a eleição do Bolsonaro, que perdeu dinheiro, cara, você se esforçou para perder dinheiro, porque foi muito difícil mesmo. Ou é professor, enfim. Não, eu estou falando operando no mercado capital. Não, calma lá, não é assim, também não vou sacanear desse jeito. Mas então esse processo dá esse sentimento de bem-estar que torna qualquer outra questão irrelevante. Se é verdade o meu ponto, que esse processo de queda da taxa de juros vai chegar a um limite que é os 5%. Isso implica dizer, vamos pensar analiticamente, que o preço dos títulos vão parar de subir. Então isso quer dizer que vai ficar um período ali, numa espécie de marasmo. Né? Uma hora o mercado vai falar, para onde vai esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? É assim que funciona. Onde eu vou colocar? Para onde vai? Pô, bolsa continua subindo, puxa, atividade econômica, para onde vai? Para onde vai? Para onde vai? Aí vai acontecer o que eu chamo de ressentimento. Né? As mesmas pessoas que falaram que os juros tinham que cair, vão ser exatamente as mesmas pessoas que vão falar que o juro tem que subir. E por que eles vão falar que o juro vai ter que subir? Vamos supor que o câmbio estressa agora, por sinal, só uma piada sobre o câmbio, né? A Selic vai cair para 5, né? Eu estava falando antes, conversando antes. Você compraria um ativo que rende 5 e tem volatilidade de 10? Resposta, não, você nunca faria isso. É isso que vai acontecer com o real. Vamos supor que o dólar sobe, e hoje até o Banco Central viu o tamanho do problema que eles se meteram num baita problema com o Campos Neto, porque foi pressionado pelo mercado, né? Entendo essa ideia da pressão, porque assim, não é uma coisa organizada em sala, né? Uma pressão assim, tá dando dinheiro, né? Então continua dando dinheiro. Dane-se, entendeu? A economia está funcionando, isso é irrelevante. É irrelevante, do ponto de vista de alguém que está fazendo gestão financeira, é absolutamente relevante. Eu quero saber para onde vai ter esse fluxo. E o meu trabalho é esse. Né? O meu trabalho é tentar descobrir para onde vai o fluxo. Eu não estou lá para resolver o país, eu estou lá para ver se isso tem substância ou não. O que acontece aí nesse limite é o seguinte, quando ficar nesse marasmo, vai perguntar para onde vai o dinheiro. Não vai ter para onde escapar o dinheiro. Não vai ter para onde escapar o dinheiro. Se tiver uma crise lá fora mais forte, vai aumentar a aversão ao risco, logo o dólar sobe. Se o dólar sobe, o que acontece com a inflação? Sobe. Aí o que vai começar o pessoal falando? Eu acho que não fez o ajuste tão forte, estou achando que essa inflação... Vai por mim, final do ano, vocês podem cobrar dinheiro aqui. O que acontece? O juro sobe. Aí o que acontece? Como eu vou ganhar dinheiro comprando bolsa? Não, posso ficar vendido em bolsa e ganhar dinheiro do mesmo jeito. O que o mercado precisa de uma orientação, e acho que esse tempo desse ajuste está acabando. Isso para apontar e aí realmente terminar aqui a questão é que o Bolsonaro está numa onda, e o Paulo Guedes está numa onda que agora ainda está indo tudo bem. Mas, e é isso que eu falo nesse texto que eu falei que o Paulo Guedes, o Meirelles e o Guido Mantega estão fazendo o mesmo erro,
eu fiz também a provocação. São 13 milhões de desempregados. Eu vi ontem, acho que na Globo News, acho que uma pesquisa do IBGE, acho que era do IPEA, 13 milhões de miseráveis também no país. Que político aguenta 13 milhões de desempregados ou 13 milhões de miseráveis durante muito tempo? Nem o Lula aguentava. E eu não estou falando bem do Lula, não. Estou falando assim, no sentido de um líder carismático. Politicamente é difícil administrar isso. E o Bolsonaro já deu sinais claros que ele não sabe administrar politicamente as coisas, né? Ele pode falar, eu acho que ele tem uma adesão muito grande na sociedade. As pessoas, muita gente pensa exatamente como ele. Exatamente como ele. Mas ele está falando de um problema maior, né? Pô, 13 milhões de desempregados, a economia não cresce, renda começa a cair, enfim, né? Então, acho que a gente está vivendo um momento que é justamente muito típico de uma análise keynesiana, né? Que é ilusão monetária. Meu ponto é, nós estamos vivendo uma profunda ilusão monetária, não só no Brasil como no resto do mundo, mas aí teria que falar da inclinação, da curva de juros dos Estados Unidos, aí é uma outra questão. Mas é isso, então com essa mensagem positiva eu termino a palestra aqui agora. A gente começa com você. Bom, vamos lá. Seguir aqui a fala do André não é fácil. Ele levou o debate para um patamar alto, certo? Eu até falei com o André e com o Marco, falei assim, eu tenho uma apresentação preparada, mas eu não quero fazer. Então, nem baixei a apresentação, eu quero dialogar com a fala dele, certo? Eu não quero ficar aqui fazendo uma apresentação meio protocolar para vocês. Primeira coisa que eu queria dialogar com a fala do André é que hoje, no Valor de hoje, tem um artigo muito curioso do Cristiano Romero, editor do Valor, onde ele coloca uma hipótese do porquê a taxa de juros no Brasil está tão baixa e se mantém tão baixa. Porque, na cabeça de um ortodoxo, como disse o André, a taxa de juros, como ele diz explicitamente no artigo dele, depende dos fundamentos macroeconômicos. E o fundamento principal ali é o fiscal, na cabeça de um cara, certo? Só que ele tem um problema. Há 5 anos, pelo menos, o fiscal só piora. E a taxa de juros só cai. Como? Tem um problema aí, certo? Se a taxa de juros depende do resultado fiscal, o resultado fiscal só piora, a taxa de juros devia subir e não cair, mas a taxa de juros cai. E qual é a teoria que ele elabora para explicar o porquê a taxa de juros cai? E eu vou tentar colocar aqui o porquê eu acho que ela é diferente da teoria keynesiana, apesar de flertar com ela. Fala assim, é porque existe um acordo tácito entre o mercado e Brasília. O mercado, há 5 anos, estaria dando meio que um voto de confiança para Brasília, e disso desde o Temer, 2016, 2017, 2018, 2019, 4 anos pelo menos, certo? Um voto de confiança, em que ele falaria o seguinte, aprovem as reformas estruturais, que isso vai apontar uma melhoria do resultado fiscal no futuro, e, portanto, eu mantenho a taxa de juros baixa, porque a minha expectativa é que vai melhorar o quadro fiscal no futuro. Então, em primeiro lugar, qual é o problema? Aí você vai falar, bom, então esse acordo tácito seria uma espécie de convenção, né? É curioso, porque eu acho que não. Quando Keynes fala de convenção, em primeiro lugar, ele está falando de um mercado onde você tem opiniões divergentes, em geral. Você tem os bulls e tem os bears, certo? E a interação entre bulls e bears, um mercado, na verdade, bastante diversificado, que gera ali um nível médio que seria a convenção, certo? Essa ideia do Cristiano Romero é muito mais simplista do que isso, né? Ele fala é uma convenção entre o mercado,
Você já conheceu o senhor mercado? Né? A gente conversa com ele costumeiramente. Senhor mercado, senhor Walter, né? Senhor mercado e Brasília, que também é uma coisa uniforme. Vocês sabem que Brasília, todo mundo pensa mais ou menos, e existe grande previsibilidade sobre o que vai acontecer em Brasília. Então, existe um acordo tácito entre esses dois personagens, o mercado e Brasília, certo? Só que qual é o problema? Esse senhor mercado, ele faz projeções, e ele divulga as projeções dele. Perguntei até para o André, eu falei, André, nas projeções do mercado, para os próximos 5 anos, está precificada uma melhoria substantiva do resultado dos indicadores fiscais brasileiros? Não. Não. O máximo que está é que vai parar de piorar, mas melhorar. Você pode até reverter, gerar um primário, mas o indicador relevante, que é o indicador dívida PIB. Então é o seguinte, como é que eu vou explicar que a expectativa que o mercado divulga não é tão otimista assim? No entanto, mesmo assim, ele está apostando na queda de juros. A teoria tem um problema com a realidade, porque se para baixar juros eu preciso melhorar o fiscal, e o mercado acha que não vai melhorar o fiscal nos próximos anos, por que tem que baixar juros? Aí você tem um problema, que eu acho que é um problema de análise grave disso aí. Que tanto o Cristiano Romero quanto as várias pessoas que defendem essa mesma tese, o Cristiano Romero, gente, ele não é um economista, um ilustre economista, um pensador, não. Ele reproduz, em grande medida, o que uma média de economistas de mercado, que ele tem contato, é isso, certo? É isso que ele faz no valor. Então, você está lendo ele, está lendo uma média do que pensam várias pessoas. Não há uma citação ao fato de que nós estamos com taxa de juros baixa porque não há nenhuma perspectiva de crescimento. E, portanto, não vai aumentar a renda e não vai aumentar a inflação. Há uma comemoração da inflação baixa como se fosse uma conquista das autoridades monetárias. Uma conquista feita às custas de 27% somando, 27 milhões somando desempregados, desalentados, etc. Entendeu? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu estou falando basicamente é o seguinte. A abordagem de convenção que eles dão é completamente errada. Certo? Se existe um acordo tácito, no mínimo é um acordo tácito cínico. Porque se o próprio mercado fala que não vai melhorar a situação fiscal, então por que apostar na baixa da taxa de juros? Aí o André talvez tenha trazido uma resposta curiosa para a gente. Por causa da rentabilidade, do PU. Os ganhos esperados com a valorização patrimonial. Certo? Não tem nada a ver com uma verdadeira aposta no mercado de que as reformas vão melhorar a situação fiscal e vão gerar um grande crescimento econômico. Ninguém acredita nisso, nem eles acreditam nisso. Só talvez o Cristiano Romero. Então, muita gente, quer dizer, isso talvez seja a desculpa oficial. O motivo real por trás desse movimento tem a ver com uma estratégia de ganhos financeiros ancorados em ganhos patrimoniais. Isso é assim, eu fiz agora um debate, uma palestra, uma exposição aqui na Semana dos BRICS, que a gente teve aqui na semana passada, falando sobre a realidade de juros negativos da Europa, Estados Unidos, etc. E lá é pior, hein? Porque lá, como, por exemplo, na Europa ou no Japão, como os juros já estão no negativo, você tem um sério problema. Porque o investidor financeiro perde dinheiro do ponto de vista da renda, do fluxo, porque os juros é negativo. Então, ele empresta 100 e recebe 90 no ano que vem. Certo? Ele perde dinheiro. Não estou exagerando, claro, não é 10% negativo. Mas é isso, ele perde dinheiro. Onde ele está ganhando dinheiro? E os relatórios do Banco Central japonês deixam isso claro. Além de, obviamente, taxas e tudo mais, isso para o sistema bancário, mas o investidor financeiro está ganhando dinheiro em PU.
porque as taxas vão ficando cada vez mais negativas, agora a Alemanha já está com quase toda a curva no negativo, etc, etc. E ele ganha com a valorização do título. Só que tem um problema. É cada vez mais difícil você baixar substancialmente as taxas, como vai ser aqui no Brasil. Só que o problema deles é um pouco mais complicado. Porque se eles reverterem e começarem a subir a taxa de juros, eles vão ter perda patrimonial e perda de renda. Ou seja, se eu estou com juros a menos 1% e passo para menos 0,5%, eu continuo perdendo dinheiro, continuo perdendo renda por causa dos juros, mas eu também perco valor dos títulos. Então, eu não posso fazer isso. A única coisa que poderia motivar um aumento dos juros, nesse caso, seria o quê? Algum tipo de pressão inflacionária. Imagine que, de repente, surgiu algum tipo de pressão inflacionária numa economia japonesa ou europeia, e pela regra de Taylor lá, que eles ainda se valem desse negócio, eles falam, não, opa, chegou a hora de subir um pouco a taxa de juros. Eles estão nesse dilema. Então, tem um problema. Toda a política monetária europeia, japonesa, que é feita para gerar inflação, não pode gerar inflação. Porque, na teoria, explicando muito rapidamente aqui, o objetivo das taxas de juros baixas e negativas é gerar inflação para que a taxa real de juros, ou seja, que a taxa nominal descontada da inflação, fique no campo bem negativo e encontre uma suposta taxa natural de juros que está lá no negativo. E quando essa taxa real encontrar a taxa natural, você vai ter crescimento econômico. Né? Qual o problema? O problema é que, é isso que eu estou falando, se gerar essa inflação que precisa para haver esse encontro, em algum momento eu vou ter que subir a taxa de juros. Se eu subir a taxa de juros, eu tenho dupla perda no mercado financeiro. Nesse cenário que eles estão. Então não pode subir. Só que tem um problema. Para não subir, para não ter inflação, você não pode ter pressão no mercado de trabalho. Porque lá, diferente daqui, que a inflação varia com câmbio, varia com um monte de coisa, lá, a inflação está muito ligada à questão de mercado de trabalho. Certo? O que o presidente do Fed falou semana passada? O presidente do Fed falou o seguinte: estamos com uma taxa muito baixa de desemprego, mas isso não quer dizer que nós temos um hot labor market. Nós não temos um hot labor market. O nosso mercado de trabalho está frio. O que ele usa? Renda e salário. Fala, tudo bem, você tem emprego, só que paga pouco, o nível salarial está estagnado, parado, o salário real, a renda não cresce. Então, na verdade, apesar de parecer que você está indo muito bem, porque você está com baixas taxas de desemprego, você tem muita precarização e você não tem um hot labor market. E olha qual é o dilema. Se você tiver um hot labor market, isso pode pressionar a inflação. E se pressionar a inflação, você não pode baixar a taxa de juros. E aí você não pode proprietar, você vai ter que subir. E aí você vai proprietar perda de capital. Então, no fundo, olha qual é o dilema. Você tem uma política que é para gerar inflação, para supostamente recuperar o crescimento e o mercado de trabalho. Só que essa política colocou você numa situação que você não pode recuperar o mercado de trabalho e nem gerar inflação. Porque se você gerar inflação e recuperar o mercado de trabalho, você vai ter que subir a taxa de juros, isso vai gerar perda patrimonial e sem ganho de fluxo, porque você está perto da taxa zero. Que é o problema que o Keynes chamava o problema do quadrado, a regra do quadrado, a duration do título. Quando você está perto da armadilha da liquidez lá da taxa zero, qualquer pequena mudança na taxa de juros pode gerar uma perda de capital enorme, se alonga a duration do título. Então, o que eu estou falando é que essa questão que o André está trazendo aqui é verdade para o Brasil e é ainda mais verdade para o resto do mundo. E agora eu vou trazer um pouco essa discussão para o Brasil. Para uma discussão que nós fizemos, eu e o André, inclusive eu escrevi um texto, o André também escreveu, lá em 2012. Você escreveu, você vai lembrar de qual é o texto. Lá em 2009, não comigo, você escreveu um texto quando você ainda trabalhava na gradual, coisa assim. O negócio da revolução monetária. Qual era a ideia? Você estava reduzindo a taxa de juros naquele momento. E a gente falava, isso aqui tem um problema. A taxa de juros, ela sinaliza uma rentabilidade média para a economia. Ela é o piso da rentabilidade da economia. Ou seja, se você render menos que a taxa de juros, você não investe e aplica. É eficiência marginal do capital versus
taxa de juros Keynes, certo? Como o André explicou aqui. Se o seu investimento produtivo tiver uma rentabilidade esperada menor que a taxa de juros, eu coloco um título público e não coloco um investimento produtivo. E a gente estava falando o seguinte, você tem um problema aqui, porque quando você baixa esse piso, você permite a entrada, a realização de investimentos com uma eficiência do capital menor. E isso joga a eficiência média, ou seja, a rentabilidade média do capital para baixo. E essa rentabilidade média do capital para baixo nunca foi muito bem digerida no caso brasileiro. E aqui eu queria entrar em um tema, que provavelmente o Marco vai explorar muito mais do que eu, que é um tema, aqui eu tenho uma discordância com o André. Eu não acho que o Guido Mantega, no governo Dilma, tenha feito exatamente políticas de demanda. Eu não acho. E aqui os outros isafianos poderiam me ajudar nesse caso, os meus colegas da UFRJ. Porque, na verdade, o que foi feito ao longo do governo Dilma I foi exatamente uma tentativa de manter ou recuperar taxas de crescimento econômico através de políticas quase que de oferta, subsídios, né? Desonerações. Você, na verdade, diminuiu até o investimento público e tentou fazer pelo lado da oferta, invistam mais. Eu vou baratear o investimento. Como? Reduzindo taxa de juros, desvalorizando a taxa de câmbio, reduzindo custos, por exemplo, energia elétrica, certo? E dando desonerações e subsídios. Era uma tentativa, não havia diferente do governo Lula, que você tinha um crescimento, principalmente do segundo governo Lula, um crescimento muito forte do investimento público. Esse sim, que empurra a demanda autônoma. Não. Você estava tentando criar condições adequadas para o investimento privado puxar o crescimento econômico. Só que qual era o dilema que a gente escreveu lá e que a gente discutiu bastante isso naquela época? O dilema é o seguinte, tem um primeiro dilema que o pessoal do FRJ salienta muito, que é criar essas condições em um cenário de demanda decrescente pode não dar em nada. Né? Primeiro dilema. Mas tem um dilema maior de economia política, que é que, ao fazer essa série de ajustes, eu estou colocando em questão um tema que, no capitalismo brasileiro, é muito difícil de mexer, que é a taxa de rentabilidade e de retorno do capital. No capitalismo brasileiro, se vocês olharem agora essas ondas de reforma trabalhista, folgar um domingo em cada 7, né, um negócio assim, a gente ainda está na fase, gente, em alguns casos, do ponto de vista da ideia, não do ponto de vista da prática, mas da ideia, da mais-valia absoluta, entendeu? É arrancar o couro e ganhar muita taxa de rentabilidade arrancando o couro do trabalhador. A gente ainda está nessa fase, do ponto de vista de muito empresário. O que é toda a tentativa do Bolsonaro de flexibilizar os critérios de trabalho escravo? É muito duro. Só porque ele bebia água insalubre e morava numa cabana que não bate sol, só por isso é trabalho escravo? Né? Não, muito duro esse critério de trabalho escravo. Gente, isso é um raciocínio clássico de alguém que quer ganhar dinheiro, valorizar o capital na base da mais-valia absoluta. Não é, veja, criar condições para inovação técnica, ganho de produtividade. Não, o cara quer simplesmente reduzir as condições mínimas de trabalho do trabalhador. Então, nesse país, e a gente pode falar muito depois das características de formação social, formação cultural aqui do Brasil, eu tenho repetido em toda a palestra que eu tenho dado, assim, as pessoas falam, como a gente foi chegar nesse ponto? O Bolsonaro. Como é que a gente foi chegar no Bolsonaro? Né? Pois é, vocês esqueceram em que país vocês estão?
Vocês esqueceram que a gente foi o último país a abolir a escravidão nas Américas, que a gente foi o país que mais trouxe escravo para cá, e quando a gente aboliu a escravidão, na verdade, antes da gente abolir a escravidão, quando a gente aboliu o tráfico, o que a gente fez? A gente fez uma lei de terras. Falava assim, tudo bem, não pode ter tráfico, mas negro não pode ter terra. Então, a gente está esquecendo a formação, que a gente é um dos países mais desiguais do mundo há muito tempo, e que para manter essa desigualdade e a unidade nacional, a gente teve que ter um Estado extremamente centralizado e, olha, autoritário. Ao longo de toda a nossa história, a gente teve um Estado autoritário. Tirando curtíssimos períodos, que geralmente são sucedidos pela volta do autoritarismo. É um curto período que você tenta democratizar, não sei o que lá. Outra coisa fundamental. Tenta democratizar e tenta fazer um pouco de inclusão social. Não cola. Volta ao autoritarismo. Meu Deus, mas está cheio de militar. Não me diga, no Brasil os militares estão na política. Não me diga isso. Eu não acredito que os militares estão na política no Brasil. Gente, desde o começo do século XIX, quem formou a República no Brasil? Um marechal doente de cama, que era monarquista. E resolveu dar o golpe porque ele estava magoado com o imperador. Entendeu? Porque o imperador nomeou para primeiro-ministro um adversário dele. Porque, além de tudo, a gente fundou a res pública, né, a coisa pública, com esse sentimento bastante republicano. Que eu, monarquista, dou um golpe porque eu estou magoado pessoalmente com o imperador. E porque a nossa elite econômica, que viu a abolição da escravatura um ano antes, tinha um pequeno problema. Tudo bem, eu não posso ter mais escravo, mas você tem que me fazer uma reparação, porque eu abri mão da minha propriedade. E o imperador falou, não vou dar reparação. Aí não vai dar reparação? Pois então não quero mais império. Não gosto mais dessa brincadeira de império. Aí você forma uma res pública, que é a república do café com leite, das oligarquias. Né? Então, o que eu estou falando aqui é que a questão da rentabilidade do capital no Brasil é um tema central. E, para mim, está no centro do que eu chamo, alguns podem escolher, de golpe de 2016. Entre os fatores econômicos, tem muitos outros fatores. Dentre os fatores econômicos, você tem uma série de questões que foram acontecendo na primeira metade da década de 10 dos anos 2000, que foram minando a rentabilidade média do capital, a taxa de retorno. Dentre eles, por exemplo, muita gente fez um monte de investimento, aí o país não cresceu. A demanda não cresceu, você diminui o investimento público, o crescimento não voltou. Aí o cara estava endividado e não teve o crescimento esperado. Entendeu? O cara tem várias questões. A taxa de câmbio, você desvaloriza a taxa de câmbio num país que tem uma estrutura produtiva toda esburacada e que está cheio, que na verdade a Fiesp não é mais a Federação dos Industriais, é a Federação dos Importadores do Estado de São Paulo. Num país de importadores, você desvaloriza o câmbio. O que acontece com o custo do cara? Sobe. Ele fez investimento, custo sobe, não tem demanda. Aí ele vai correr para onde? Para onde ele sempre correu. Deixa eu garantir aqui nos ativos financeiros. Taxa de juros de rentabilidade dos ativos financeiros cai. E para piorar, a maluca da Dilma vai lá e fala, não, estamos numa nova realidade do Brasil, em relação à taxa de retorno do capital, e eu vou relicitar as concessões públicas, não por aquelas taxas de rentabilidade à la governo Fernando Henrique, 30%, 40% ao ano de taxa de rentabilidade, mas por uma taxa de rentabilidade mais ou menos civilizada, sei lá, 10% ao ano, 15% ao ano. Os caras falam, você está ficando maluca? Então, o que eu estou colocando aqui é que, em grande medida, essa virada que a gente teve a partir de 2015, 2016, é, na minha concepção, uma virada que está umbilicalmente ligada
pelo menos 3 questões econômicas, além das questões políticas, sociais, culturais, certo? A primeira questão, rentabilidade do capital. Como Samuel Pessoa, aqui, eu acho que foi aqui, não sei se foi aqui em outro debate, falou, não tem jeito, a inflação está alta, tem que aumentar a taxa de desemprego. Espero que caia bastante o salário, porque aí o desemprego tem que cair menos. Não é? Tem que baixar bastante o custo do trabalho. Certo? Para, na distribuição funcional da renda, voltar a ganhar o capital e perder o salário. Primeira coisa, então. Certo? Para isso tem que gerar desemprego, queda da renda e queda do salário. Não tem, certo? É isso. Recuperar as margens. Ok? Segundo tema, que eu acho que é fundamental, e aí entra um tema de geopolítica, questão do petróleo. Hoje, para mim, está cada vez mais claro que a questão da Petrobras e do petróleo está no centro do entendimento da política brasileira há algum tempo. Não à toa, o Snowden revelou, e o Intercept mostrou, que a grande empresa que era grampeada no Brasil era a Petrobras. Grampeada pelo governo americano. E é provado, a não ser que a gente ache que as mensagens não são adulteradas e não são... Entendeu? Está provado. Então, nós temos aí uma... E tem um terceiro fator, que eu acho que é fundamental para explicar o golpe. Você misturou a aversão de setores da sociedade à mobilidade social, porque, convenhamos, qualquer sociólogo do Brasil, historiador, antropólogo, vai falar, existe uma aversão de setores da sociedade à ascensão social. A questão do negro nunca foi resolvida. E negro no Brasil é igual a pobre, basicamente. Em grandes números. Certo? Então, mas não é só isso. O problema é que essa ascensão social, e o professor Valdir Quadros mostra isso, parou a partir de 2013 e 2014. Então você juntou os descontentes com a ascensão com os ascendentes descontentes, porque eles queriam continuar ascendendo e não ascendiam mais. Bom, aí pronto, manifestações de 2015. Você mistura a elite, que está descontente porque não quer, que ficou magoada porque perdeu posição relativa, e elite eu não estou falando dos milionários, dos muito ricos, estou falando daqui, classe média alta, certo? A classe média tradicional brasileira. Com a classe média ascendente, a tal nova classe média, na verdade, a nova classe trabalhadora, que ascendeu e parou de ascender. Os dois estavam descontentes. Bom, aí acabou. E acabou de vez quando ela percebeu que a vitória da Dilma em 2015 ia representar, ao invés... Porque a Dilma prometia, vocês vão continuar ascendendo. Ela assume e fala, não, agora é recessão. Bom, aí, meu amigo, você prometeu que ia continuar ascendendo, mas agora, então, caiu o governo. O que o Temer, e aí eu vou finalizar, e o Bolsonaro representam? O tema aqui é política econômica do governo Bolsonaro, só que, assim como o livro que está sendo campeão de vendas agora na Amazon, que é como por que o Bolsonaro, por que respeitar e admirar o Bolsonaro, e o livro tem 2 páginas e 198 em branco, se eu fosse fazer uma palestra sobre a política econômica do governo Bolsonaro, eu demoraria 2 minutos, porque é isso. É um negócio absolutamente simplista. É uma aposta do Paulo Guedes na sua ideologia completamente atrasada, que nem no mainstream. É uma ideologia monetarista, certo? Clássica e ultraliberal. Inclusive apostando assim, abertura unilateral dos mercados. Eu não preciso negociar, eu preciso abrir, porque a abertura dos mercados por si só é boa. Eu não preciso ter projeto, porque o mercado os capitais internacionais vão resolver o nosso problema. Então não precisa de projeto de desenvolvimento nacional. Como disse o ministro do Meio Ambiente, por cara do INPE lá na Globo News, eu senti um cheiro de nacionalismo no seu discurso, e isso é muito ruim. Do governo que se diz patriota. E isso é muito interessante, porque os patriotas não são mais nacionalistas. É uma nova categoria de patriota que surgiu no Brasil. Os patriotas não nacionalistas, né? que repudiam o nacionalismo. Bom, se eu fosse falar do governo Bolsonaro, basicamente é isso. É uma estratégia de política econômica que aposta unicamente na abertura financeira, na abertura comercial e na destruição do Estado. No abandono. É isso. Por quê?
Porque aí os capitais internacionais, com essa combinação, virão para cá, modernizarão o nosso país e desenvolverão o nosso país, com baixa inflação e um aumento do PIB potencial. Não tem segredo, gente. Certo? Você pega um manual neoclássico da década de 70, você entendeu o Paulo Guedes. É isso. Não tem nenhuma sofisticação aí. E, claro, com o Bolsonaro servindo de animador de auditório, né, para jogar, falar de cocô, cacá, entendeu? De assim, de anão, mamadeira de piroca, e ficar falando essas coisas. Ele vira basicamente ali o rock do Silvio Santos, né? Ele é o animador de auditório, mas o Silvio Santos, o cara do dinheiro, é o pessoal que está atrás do Paulo Guedes. O Bolsonaro é o rock, inclusive pode trocar. Se tiver alguém mais engraçado, entendeu? A gente pode trocar, desde que o cara deixe toda a sociedade assim, anestesiada, sem saber para onde olhar, tá ótimo, ele cumpriu o papel dele. Né? E aí tem essa coisa que eu falei de você desmontar a regulamentação do trabalho, a previdência social, e não sei o quê. Vou terminar, juro que eu vou terminar com isso, porque imagino que eu tenha 5 minutos aí. Diante dessa realidade, a gente tem um desafio absurdo. E por que eu digo absurdo? Porque a gente, erroneamente, acreditou por alguns anos que o Brasil tinha mudado, que a democracia estava consolidada, que as instituições estavam fortalecidas, que os ganhos distributivos, mesmo que pequenos, tinham vindo para ficar, isso era entendeu? E que o desenvolvimento estava logo ali na nossa porta. E a gente esqueceu que esse movimento é um movimento de 10 anos, em um país que tem 500 de história, que todos os outros 500 anos, sempre que a gente tentou fazer algo nesse sentido, construir um projeto de desenvolvimento nacional, construir um projeto de industrialização, de autonomização do capital aqui dentro, deu 2 coisas, golpe e morte. Ou golpe e morte ao mesmo tempo, tipo Getúlio. Né? Getúlio sofreu golpe em 45, se matou em 54, o JK quase sofreu tentativas de golpe, depois o Jango sofreu golpe, depois, a Dilma sofreu golpe. E olha que a Dilma assim como o Jango, na reta final, tenta fazer o grande acordo com a burguesia. Não tem grande acordo. Quando está sob ameaça, chega um ponto que não tem grande acordo. Então, a gente se lembrou, com o que aconteceu de 2016 para frente, que o Brasil é aquele velho país da Casa Grande da Senzala, é aquele velho país escravocrata. A gente se lembrou disso, a gente tinha esquecido que a República é um grande mal-entendido, que as pessoas que estão no Poder Judiciário, no Poder... não têm a menor ideia do que estão fazendo lá. Eles estão lá fazendo carreira, alguns, como diria o Deltan, eu pensei que eu vou ficar muito rico, alguns estão lá para ficar muito ricos, outros para aparecer, para fazer carreira. Não tem nenhum compromisso institucional. A gente lembrou que tudo é muito frágil, e a gente lembrou que a nossa sociedade é uma sociedade profundamente desigual e que isso está na cabeça das pessoas. Inclusive das pessoas que estão na base da distribuição de renda. Então, o nosso desafio, mais do que propor alternativas para retomar o crescimento, eu acho que a gente tem que propor. A gente tem, se vocês quiserem depois discutir alternativas para o Brasil, acho que tem várias, certo? Do ponto de vista do projetinho econômico, o que fazer? Agora o PT, eu vou falar, lançou o projeto, que eu participei da elaboração, lançou o Ricardo, que estava aqui, é basicamente o autor do projeto, Ricardo Carneiro, um projeto de emergência para emprego e renda, para retomar emprego e renda, retomar crédito. Tenho que fazer. O que a gente não pode mais esquecer é que, mesmo que a gente retome o crescimento, o emprego, algum, não sei o quê, os desafios estruturais da economia, e aí eu estou falando de estrutura produtiva, sim, claro, mas eu estou falando da estrutura da mentalidade da sociedade brasileira. Esses a gente não transpõe com política fiscal, com política de crédito.
Então, o desafio que a gente tem para construir, se a gente quer construir um projeto de país, um projeto de nação daqui para frente, é transformar a estrutura produtiva, claro, é transformar a estrutura do mercado de trabalho, claro, mas, fundamentalmente, é transformar a estrutura mental da sociedade brasileira, que, de alguma forma, vai sempre impedir que qualquer projeto de desenvolvimento nacional distributivo tenha vida longa no país. É isso. Se a gente não conseguir mudar isso, e para isso a gente precisa de uma estratégia muito elaborada de diálogo com a sociedade, de convencimento da sociedade, de quais são os reais problemas da sociedade, a gente pode fazer política macroeconômica o quanto a gente quiser. Assim que as estruturas começarem a se mover, as forças do atraso vão voltar, vão voltar e vão recompor a situação ex ante. Porque é isso. A gente esqueceu que a gente não superou a escravidão. É isso. Obrigado. Alô. Bem, que ligado. Bem, primeiro agradecer a comissão organizadora mais uma vez pelo convite e agradecer também aos que estão presentes ainda nesse horário, tá uma noite fria pra caramba, mas muito obrigado. Bem, eu sempre tento fazer uma coisa diferente na Semana da Economia. Eu acho que vim aqui para dar uma aula, eu acho extremamente enfadonho. Então, geralmente eu proponho um bate-papo, uma coisa mais geral. Pelo menos deu uma certa impressão do que é, sei lá, uma certa leitura sobre análise de conjuntura política, o que está se passando, embora seja uma coisa, como sempre, muito mais ensaística do que uma coisa, a tese. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu achei engraçado porque me convidaram já para uma tarefa mais do que ingrata, que é falar sobre política econômica do governo Bolsonaro. A primeira questão que fica é se tem, né? É uma questão. E aí eu também fiz meio que desentendido, assim, resolvi falar sobre a economia política do governo Bolsonaro. Fingi que eu tinha lido o troço errado, mas... tudo bem, porque é meio difícil, é meio difícil encontrar coerência no meio da comédia grotesca que virou a política nacional. Mas, bem, um pouco o trabalho de análise é tentar justamente encontrar coerência nisso. E eu acho que tem, né? Assim, parafraseando uma passagem famosa do Hamlet, sei que é loucura, mas tem método. Então é um pouco isso. Porque, aliás, até o saque, né, o Botim, essa lógica de rapina, tem método. Assim, não sei, né, quando um grupo de piratas invadem uma cidade, primeiro eles tomam o paiol, depois a torre da igreja. Né? O saque também tem método. Assim, o Botim também tem método. Então, é um pouco fazer esse exercício teórico que eu gostaria de convidar, para a gente entender um pouquinho o que dá coerência nesse projeto, o que é o norte disso, e pensar em termos de que são os grupos de interesse que isso mobiliza, que eu acho que é essa questão fundamental de qualquer exercício de economia política. Então eu vou seguir aqui meu caderninho para eu não me perder, porque quem já teve aula comigo sabe que eu me perco com uma certa frequência. Eu queria primeiro dividir em algumas partes. Eu queria primeiro fazer uma pequena contextualização da conjuntura política que trouxe o Bolsonaro até aqui, pelo menos um exercício disso. Eu não gosto muito dessas análises carregadas de psicologismo de massa, de como se o Bolsonaro fosse alguma coisa que emana de um certo subconsciente nacional, qualquer coisa assim, ou de uma idiosincrasia muito brasileira. Eu acho que, na verdade, o Bolsonaro não é uma coisa extemporânea. O Bolsonaro é um subproduto da conjuntura do sistema capitalista atual. Porque que a gente perde de vista? Porque as coisas no Brasil, geralmente elas vão tomando essa estética meio de novela do Dias Gomes, sei lá, o livro do João Baldo Ribeiro. Então a coisa parece que é totalmente desigual do que acontece no mundo, mas não. O Bolsonaro é um fenômeno com paralelos em diversos países do mundo, assim. E ele é resultado, na verdade, do que se criou em termos de conjuntura do capitalismo internacional nos últimos anos. Não é à toa que pipocam bolsonarinhos por aí. Não tão pitoresco, vamos dizer assim, como o nosso, porque, novamente, a gente tem essa estética barroca típica do Brasil.
Bem, então, vamos lá. Então, vou fazer uma pequena contextualização um pouco da conjuntura política internacional até aqui, para a gente entender um pouco o Brasil a partir daí. Entendendo que o Brasil não é um país que voa pelo espaço, mas é uma coisa que está inserida aí dentro de um sistema mundo. Então, essas coisas, bem, a estrutura mundial importa. Vamos começar pela crise de 2008 e um pouco o que foi a conjuntura política que se criou a partir da crise de 2008. Eu acho que talvez o fenômeno mais claro, assim, mais pronunciado do pós-crise, pelo menos um que eu acho relevante da gente pensar em termos políticos, que eu acho ele determinante, ou pelo menos fundamental, para a gente entender a conjuntura política que vai se formando a partir do pós-crise, é o crescimento do endividamento público, geral, enquanto fenômeno geral do sistema, enquanto fenômeno... Sim, beleza. Enquanto fenômeno disseminado dentro do sistema. Só para eu pegar aqui, eu botei uns dados para a gente entender. Se a gente pegar o exercício que eu fiz, peguei as 15 maiores economias do OECD só como um parâmetro, mas entendendo que esse é um fenômeno disseminado, entre 2008 e 2017, a dívida média desses países cresceram 50 pontos percentuais. Foi em torno de alguma coisa de 80 e poucos por cento do PIB para alguma coisa em torno de 130 e poucos por cento do PIB. Né? Isso foi um fenômeno que começa, né, por conta de uma série de políticas de salvação e de tentativa de reativação da demanda no pós-crise. Isso vai gerando esse crescimento da dívida pública. E o que é importante é entender o que é a resposta que o sistema dá a isso do ponto de vista político. A partir da constatação desse processo, o movimento que a gente vê, né, de certa forma, também a disseminação de um novo paradigma fiscal, que é incorporado no que a gente chama, pelo menos o FMI chamou, de regras de segunda geração, da Second Generation Fiscal Rules. Só para a gente ter um parâmetro também trabalhando em termos do que foi isso, entre 2008 e 2014, dentro dos países da União Europeia, o número de regras fiscais pulou de 4 regras de média para 6 regras de média. Do ponto de vista mundial, o salto também foi parecido, embora em patamares diferentes. Quase todos os países, em termos de média mundial, adotaram pelo menos mais umas 2 regras fiscais entre 2008 e 2014. Tem um outro número que é interessante, que é o seguinte: o número de países que passaram a ter controle chamado TRIPS, né, quer dizer, controle sobre o crescimento da dívida, controle sobre o gasto público e controle sobre o déficit, ou sobre o equilíbrio fiscal, passou de 5 países para 30 países. Veja bem, porque isso politicamente isso é bem complicado e bem interessante da gente pensar em termos de análise. O que eu estou querendo dizer com isso? De certa forma, você torna a política pública, ou a escolha, melhor dizendo, você torna a escolha pública apartada da decisão sobre a alocação de recursos dentro de uma sociedade. Ou pelo menos você blinda de forma considerável a capacidade da escolha pública arbitrar sobre a alocação de recursos dentro da sociedade. Eu vou pegar uma coisa bem didática emprestada do Gramsci. Vamos lá. Ele faz uma diferenciação entre grande política e pequena política. Um troço interessante. A grande política são as questões realmente relevantes, que definem, na verdade, a evolução do sistema e como o sistema se comporta e como ele é definido em termos de seus parâmetros políticos gerais. A pequena política é essa coisa, você decidir se a meta de déficit vai ser 1,3, 1,5, você vai ao banheiro uma vez por dia sim, dia não. Essa é a pequena política. Né? O que aconteceu? Na verdade, a grande política se tornou ainda mais blindada do ponto de vista em que você define regras agora em relação ao congelamento do gasto, comportamento do déficit e o comportamento da dívida. Você amarrou, na verdade, a gestão do orçamento público em uma série de regras fiscais que impedem que a escolha pública se exerça sobre o orçamento público. Só um parêntese, não sei se é impressão minha, mas nada menos liberal do que isso. Pelo menos no liberalismo clássico, quer dizer, a gente já sabe que o neoliberalismo, uma das coisas que caracteriza
o tal do neoliberalismo é justamente essa capacidade de mandar a democracia às favas toda vez que ela pode arbitrar em alguma coisa relativa ao comportamento adequado da economia. Então você passa por um processo, na verdade, de fechamento da política, ou de fechamento da dimensão política dentro da sociedade, numa dimensão que é extremamente importante. No final das contas, é daí que sai o fundo para administrar boa parte das políticas públicas. E é isso que esse movimento, né, em termos de conjuntura internacional, fez. Quer dizer, ele fechou esse espaço e agora tem muito... todas as políticas públicas vão depender de um fundo comum, estabelecido e definido prioritariamente. Veja bem, parece que a gente está falando de Brasil, mas eu não estou falando de Brasil. Eu estou falando em termos de estrutura geral do sistema e o que foi a disseminação dessas regras. Bem verdade que boa parte já teve uma série de autocrítica. E olha, a gente viu que o resultado disso está sendo o pior possível, em termos inclusive política, por conta da ascensão, engraçado, desses bolsonarinhos. É um dos motivos, inclusive, que motivou, todos eles apelidados de populistas, um balaio geral. Mas uma das coisas que motivou a autocrítica desse processo foi justamente o problemaço político que está se criando essa coisa. Porque, veja bem, você diminui a dimensão da política e você torna, portanto, ela menos relevante do ponto de vista do arbítrio sobre a vida prática da boa parte da população. E não é à toa que o efeito colateral disso é uma crescente desinteresse pela política e uma crença de que, olha, daí não se resolve nada. E o apelo, na verdade, é uma retórica um tanto antipolítica, autoritária. Tá, mas o que acontece? Você faz a autocrítica disso, só que qual é o problema? Você tem uma inércia imensa nesse processo, porque você criou uma determinada institucionalidade, interesses se aglutinam em torno daquilo, e depois, para você reverter aquilo, você tem que começar a enfrentar todos esses interesses que se aglutinaram em torno dessa nova institucionalidade. O Wolfgang Streeck, que é um sociólogo alemão, ele faz uma periodização que eu acho bem interessante desse pós-crise. Ele fala, olha, você passou num primeiro momento que ele chamava de buying time, até foi tempo comprado, se não me engano, a tradução em português, né? Que olha, é essa expansão do déficit público, expansão da dívida pública como uma forma de salvar a crise do sistema. E ele fala, agora você passa por um novo processo que ele deu o nome de austerity state, né, estado de austeridade. Mas veja bem, porque é uma coisa interessante. O que ele está falando? Ele fala, olha, é uma periodização diferente, porque aí você muda a morfologia do aparelho de Estado. O Estado se move em termos de garantir a institucionalidade e amarrar a institucionalidade e você não poder reverter esse processo, ou pelo menos dificultar a reversão desse processo do encerramento, fechamento da dimensão política, pelo menos no que tange, no que toca o orçamento público. A gente botou na Constituição esse treco. Olha só que enrascada que a gente foi se meter. Agora a gente precisa mudar esse tipo de coisa. Bem, só um segundo. Então é óbvio que fazendo isso, você cria você exacerba o conflito distributivo em torno de um fundo definido ou congelado em torno de política pública. Ou seja, você joga para dentro da política de Estado uma problematização imensa e uma disputa social imensa em relação à utilização desses fundos. Não é à toa que também todo esse processo, onde ele foi aplicado inclusive no Brasil, você também aumenta a polarização em torno da política pública. E é por isso que vai dar, em termos de retórica política, ou pelo menos utilização de uma certa retórica política, uma visão de que é, de um lado, aquelas minorias que precisam dessa política pública e, portanto, elas disputam esse fundo, e do outro lado, a pessoa que não paga imposto, não utiliza o Estado para nada, que é um sugado. Isso também é um fenômeno mundial, dado, na verdade, por uma série de modificações da própria institucionalidade das economias capitalistas. Bem, eu falei isso tudo, na verdade, para a gente discutir um pouco o que é essa economia política do governo Bolsonaro, porque, para mim, ela está calcada, na verdade, em cima dessa institucionalidade que se montou em torno desse estado de austeridade e os interesses que se aglutinam em torno disso, que não são poucos, na verdade são bem constituídos.
Por que isso é importante? Porque dá uma impressão de que a base do Bolsonaro se mexe em torno disso, dessas escatologias que ele solta, mas por trás existe, né, interesses de classe que estão aí muito mais arraigados do que isso, e que, bem, se ele utiliza uma certa massa fazendo esse tipo de retórica, mas por trás disso existe uma lógica, que é um pouco disso. No fundo é retornar um pouco o que é essa lógica do saqueio, o que está acontecendo. Para ser bem didático, eu procurei estabelecer 3 eixos. Na verdade, o Guilherme também falou 3, são um vício da casa. A gente ensinou para todo mundo que tudo na vida se resolve com 3 fatores. 3 fatores você consegue explicar qualquer coisa que é. Então tem que ser 3, né? Eu procurei estabelecer 3 eixos, na verdade, brincando, mas é um certo esforço didático da gente tentar entender o que compõe uma coerência de agenda em torno desse governo. Fazendo exercício de economia política inversa, na verdade, tentando entender a materialidade da coesão, da totalidade que se organiza em torno da agenda, e a partir daí entender quais são as frações que se movem em torno dessa unidade. Então eu botei uns nomezinhos, mas abre isso um pouco para debate, mas é o primeiro, né, vamos lá. Um é a disputa em torno da desestruturação dos instrumentos de funding público. Estou olhando, na verdade, o efeito, o fenômeno, e a partir daí a gente tentar fazer um esforço de análise e entender o que está por trás, ou pelo menos o que dá coerência nesse tipo de fenômeno. Bem, o que são esses funding públicos? Se a gente pensar no processo do neoliberalismo dentro da América Latina, uma das coisas que caracteriza, né, a trajetória brasileira dentro dos anos 90 é justamente uma certa não aprofundamento do neoliberalismo em comparação com outros países da América Latina. Por exemplo, a gente não desarticulou boa parte dos mecanismos de financiamento do funding da nossa economia. A Argentina mandou isso para o espaço. Privatizou o que pôde, depois internacionalizou todo o resto. E, basicamente, um dos grandes problemas da economia argentina é justamente que a economia argentina é uma economia que carece de mecanismos de financiamento. Tanto que ela se dolariza não só por vontade dos agentes, mas também porque eles sabem que, geralmente, as contrapartidas são feitas realmente em dólar. O financiamento é feito em dólar. Então, por que isso acontece? Bem, vamos dar um passo anterior a isso. A proteção social, a estrutura de proteção social, organizada tal como organizou a Constituição de 88, ela tem como contrapartida a formação de fundings públicos. Se organiza a Previdência é também uma poupança, um funding, né? Se organiza seguro-desemprego, isso vai também ter um funding. Você organiza PIS, uma série de seguridades sociais, você vai organizando fundings públicos ao lado dessa estrutura sua de proteção social. Ok, só que esses fundos não ficam também voando por aí, eles vão servir para outras coisas. Servir como base, por exemplo, para o financiamento habitacional, servir de base, por exemplo, para a política industrial, eles vão servir de base para um monte de coisa e vão ser utilizados também para a política pública para um monte de coisa. Eu acho que o André pode confirmar, mas no mínimo que o mercado vê esses caras como concorrentes, ou pelo menos como gente que atrapalha. Isso. Então isso dá uma certa unidade, na verdade a disputa, o conflito político que se organiza em torno do que vai acontecer com esses fundos. E como é que se define o que vai acontecer com esses fundos? Reforma tributária, reforma da Previdência, liberação do FGTS, e por aí você começa a desestruturar essas coisas. A reforma tributária, quando você se você cria um IVA e não estabelece contrapartida, contribuições sociais para isso, você desarticulou, por exemplo, certos fundos relativos à política social. Se você acabou com o FAT, você, por exemplo, desestruturou aquele fundo de empréstimos de longo prazo estratégico para a política industrial. Se você sai liberando o FGTS, por exemplo, você esvazia o fundo de qualquer programa habitacional e esses fundos públicos param, ou pelo menos eles, ao se desestruturarem, eles param de concorrer com as possibilidades e, na verdade, você abre um espaço para serviços, teoricamente para serviços financeiros e outros tipos de serviços relativos a isso. Aí aglutina um pessoalzinho. Vamos lá.
O segundo ponto em torno dessa agenda é o seguinte, é o que eu chamei de mercados ainda não inteiramente ou semi-mercantilizados. Né? O que é isso? Saúde, educação e seguridade social. Você pode vender seguro social. O Fayane provavelmente deve ter falado isso aqui de tarde hoje. Né? Então, essa agenda da austeridade, olha como é que ela vai dando uma certa aglutinação, né, política. Primeiro porque ela exige certas reformas, certa reorganização do aparelho de Estado e coloca em xeque as políticas sociais e desestruturam esses fundos que, no fundo, estão ali competindo com o mercado financeiro de certa forma. Por outro lado, ele desarticula outras políticas públicas que dão suporte, pelo menos inviabilizam o processo. Saúde pública, educação pública, proteção social, uma série de outras coisas, o que abre também uma imensa fronteira para acumulação, na medida que esses serviços também podem ser privatizados. E como o Guilherme ressaltou muito bem, outra característica importante do pós-crise é a queda geral de rentabilidade do capital no pós-crise. Ou seja, você também está abrindo aí novas fronteiras, novas oportunidades de investimento dentro disso que você está desarticulando. O que é interessante também de pensar e guardar isso do ponto de vista desse processo? Se a gente pensar nesses serviços tipicamente públicos, que estão em xeque por conta dessa agenda, eles também são serviços que passaram, do ponto de vista internacional, por um processo de concentração, por ondas de fusão e aquisição financiadas por grandes fundos financeiros, tal da financiarização, de forma bem acentuada. É só olhar a saúde, a educação. No Brasil, isso é um fenômeno claro. Quer dizer, você tem todo um processo de concentração, ondas de fusão e aquisição, que vão tornando esses setores cada vez mais globalizados e cada vez mais suporte dos fundos financeiros em torno desse processo de concentração. Então, isso é mais uma galerinha que se junta aí. O terceiro eixo, o Guilherme também comentou, é o pessoal, eu gosto de chamar de a ala do arcaísmo. Eu tomo de empréstimo o título da obra do Fragoso e Florentino. O arcaísmo no Brasil ele não é uma remanescência, ele é um projeto. Tá? É só para a gente deixar bem claro. Tá? O arcaísmo não é uma coisa que sobrou no Brasil. O arcaísmo é uma coisa estruturante na nossa sociedade que se reitera seguidas vezes aí na nossa história. Bem, o que é essa galera, essa ala aí do arcaísmo? É basicamente, quem está olhando também esse processo, e está vendo isso dentro de uma lógica, eu ia tentar fugir dessa palavra, mas o Guilherme falou, aí eu posso dar de maluco, tranquilo. De obtenção de mais-valia absoluta. Enfim, entendendo que são processos, não são apartados, né? Mais-valia relativa e absoluta andam junto. Mas novamente, o que está em torno da agenda disso? É reforma trabalhista, a PL da liberdade econômica, esse tipo de coisa, mas que na verdade abre também um espaço para o aumento da rentabilidade do capital da forma mais crua possível. Né? E além disso, nessa ala do arcaísmo, uma rearticulação de uma série de processos relativos à acumulação primitiva que são muito típicos e muito constitutivos, diria o Francisco de Oliveira, saudoso Francisco de Oliveira, estruturante do capitalismo nacional. Né? Ou seja, é garimpo em terra indígena, é desmatamento, e por aí vai, como outro elemento que está dentro do que se organizou em torno dessa agenda de governo. Né? Para ir finalizando, que já deu meu tempo, quer dizer, então eu tentei minimamente organizar para a gente entender o que é essa base de apoio. Né? Ok, por mais que tenha uma certa pirotecnia em falar e organizar, na própria retórica do Bolsonaro, a forma como ele vai para o Twitter falar esse tipo de coisa, essa agenda da austeridade, a reorganização do aparelho de Estado brasileiro, consolidou interesses que são muito bem claros, muito distinguíveis em torno da composição de um bloco de poder. Né? A agenda define objetivamente como você tem questões claras que se articulam em torno dessa reorganização do aparelho de Estado, consolida certos interesses objetivos relacionados a isso, e que não são pequenos e são bem claros. No fundo, é o que está unindo tudo isso e dando uma coesão por trás de toda essa comédia grotesca que é esse governo. Né?
E o que é importante? Isso também sinaliza um pouco o que vai ser a coerência interna e o que provavelmente vai orientar em termos de, aí sim, de um certo andamento e evolução da própria política econômica no Brasil. É o prosseguimento dessa agenda, porque, no fundo, é essa agenda que está dando a sustentação e está organizando o bloco de poder que mantém esse governo em pé, apesar disso tudo. Então, aqui, gostaria só de ressaltar essa questão, porque eu acho que é importante a gente sair um pouco da análise na geral e das aparências que esse governo passa e entender um pouco o que é a estrutura de suporte, o que está, em termos de objetivos, dando coerência a essa agenda e organizando politicamente essa agenda. Muito obrigado. Muito obrigado, professores. Foi muito bom. A gente ainda tem bastante tempo, então eu queria propor, caso os senhores tenham algum comentário sobre a fala do outro, acho que uns 15 minutos para cada um. Interessante, pode ser? Começando pela mesma ordem que a gente fez. Bem, o bom de vir para a Unicamp é que isso me lembra que eu sou bem menos radical do que eu imagino. Mas é que tá, né? Eu vou começar a guisa de provocação, né? Vou provocar aqui, não é que vou discordar, mas eu vou colocar algumas ponderações que eu acho que me dão a entender. Eu vou muito na tua linha, professor, no sentido assim, o Bolsonaro, a gente pode até pintar de grotesco, de idiota, mas não é isso, né? Tem uma questão ali que é bem palpável para mim, né? Palpável no sentido de um projeto que tem a ver com o incômodo, que tem que ver com o nível de rentabilidade considerado seguro, que tem a ver com o texto da Revolução Monetária. A ideia da Revolução Monetária basicamente é o seguinte: eu acho que a origem econômica da crise política, que é minha tese, que eu escrevi um monte de vezes sobre isso e tal, que é a origem econômica da crise política derivado antes das bobagens que a Dilma fez e muito mais pelo conta do amadurecimento do Plano Real. Por quê? Na medida que os juros vieram caindo no Brasil durante esse período, se gerou esse processo, né, de subir o preço dos ativos. Numa situação relativamente controlada de temperatura e pressão, na hora que os juros caem, isso daí se traduz em investimento efetivamente, porque você tinha uma demanda no lugar certo. Então, naquele período, aumentou o investimento, na hora que aumentou o investimento, a economia cresceu, na hora que a economia cresceu, o desemprego caiu, na hora que o desemprego caiu, o salário subiu. Lindo, maravilhoso, cria uma nova classe média. Só que na hora que sobe o salário, isso implica dizer necessariamente que aumentaram os custos, né, de produção de forma geral. Na hora que aumenta o custo, cai a margem dos empresários. Então, esse processo de queda de rentabilidade é simultâneo, né? A questão é que você chega em alguns limites, que aí pode ter a ver com arcaísmo, com né? É porque assim, a gente não sabe exatamente que bicho é esse, né? A gente pode, ao gosto do freguês, a gente pode dar vários nomes, né? Enfim. Mas a ideia é o seguinte, né? É necessário, para uma economia avançar, que a gente efetivamente gere um desconforto empresarial por conta da queda da taxa de lucro. Me explico. Quando você vai no posto de gasolina aqui em São Paulo, você tem, em qualquer lugar aqui do Brasil, tem 10 frentistas. Né? Você vai para a Europa, os Estados Unidos, não tem nenhum. Por quê? Porque eles são mais civilizados que a gente? Obviamente não. É porque o custo da mão de obra é tão alto, tão alto, tão alto, que não faz sentido econômico algum pagar alguém para pegar uma mangueira de um lado e colocar do outro lado. Né? Isso só acontece porque o salário subiu. Na medida que o salário vier subir, da margem de lucro venha cair daqui, o que um dono do posto de gasolina vai falar? Opa, quer saber? Eu tenho 10 frentistas, vou demitir 7, eu fico com 3, coloco bomba automática, os que ficaram aumentar a produtividade. Legal, legal, legal. Vida toca, né, etc. E tal. Só que esse processo é um processo de alteração do padrão, do nível que se considera seguro. E isso no Brasil é um desafio. Eu realmente coloco, eu concordo, bem, você sabe que eu concordo. A ideia da escravidão, isso tudo acho que tem a ver, né? Tem a ver com coisas triviais, né? Por exemplo, o terceiro maior peso do IPCA, empregada doméstica. Terceiro maior peso. Então, o que aconteceu? Quando a classe D e E subiu, porque o desemprego caiu, a renda tradicional classe média caiu, né? Porque aumentou o custo de empregado doméstico. E ganhando menos dinheiro. Então, olha a confusão. Aí que tá. Mas aí eu não vou entrar no teu papo petista, não, Gui. A taxa de juros veio caindo. Veio caindo. 2011 começa a cortar essa porcaria. Em 2012 chega em 7,25, o menor patamar da história
ever, né? Chegou, a taxa de juros real naquela época era 1,4, era assim, era baixíssima, juro. Aí a Dilma vem em rede nacional de TV no dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? Tipo, aquela data já meio, né? Meio Unicamp, sacanagem. Mas assim, meio de esquerda. Meio de esquerda. Aí ela vira em rede nacional de TV e fala que a culpa do juro alto era por conta do spread bancário. Ou seja, ela chamou a Febraban para briga em rede nacional de TV, razoável, né? Coisa tranquila, né? Pode falar mal da minha cara mesmo, assim. Calma, é negociação. É isso, aí que está, esse que é o meu ponto. Esse processo de ajuste é um processo que é negociado, etapa a etapa. Eu sei, o Gui já está soltando esse risinho que eu já conheço há 10 anos. Né? Tipo, vai negociar com essa burguesia. Mas é que tá. Se você for de frente, só não sobra a revolução. Mas isso é uma outra questão que eu acho que não está em... Eu acho que não está em pauta isso daí. Mas o que eu queria falar do liberalismo, do neoliberalismo, dessa questão... Eu acho que o Paulo Guedes, eu disse e repito, o Paulo Guedes é uma pessoa séria porque ele é um Chicago Boy da década de 70. Está lá, absolutamente desenhado. Ele é coerente, é impressionante a coerência dele. É que as palestras dele, se a gente falar de um jeito que é engraçado, dá risada, tudo bem mesmo, né? Está no ambiente aqui universitário, eu estou aqui num... Mas o ministro de Estado falar do jeito que ele fala, eu acho complicado. Isso me incomoda na física. Não é para fazer piada. Eu não sou ministro do Estado, eu posso fazer piada, né? Então, é esse tipo de coisa, né? Só que me preocupa desse pensamento tosco liberal, e eu acho que é tosco, porque tem liberais mais sofisticados, sem dúvida nenhuma. Eu vou dar o exemplo da reforma da Previdência, que eu acho incrível como a gente entra nessa encrenca. Tem dois tipos de regime, repartição, né, e de capitalização. A repartição fala o seguinte, os ativos pagam para os inativos. Aí todo mundo vê aquela conta maravilhosa, né? Sempre é um número assim, hoje tem 10 pessoas trabalhando para um inativo, daqui a, sei lá, 30 anos vai ter 5 pessoas trabalhando para 2 ou 3 inativos. Poxa, então o regime de repartição não funciona. Então vamos fazer o seguinte, vamos cada um criar a tua própria poupança e lá na frente, né, cada um cuida de si, lindo. Eu achei que é o seguinte, por que se mudou do regime de repartição para capitalização vai ter menos velho no futuro? Vocês entenderam o nó que eu estou falando? Vai continuar gente inútil no futuro. No sentido inútil, vai continuar gente que não vai ter trabalho. Então a dúvida não é... Porque, por exemplo, eu vou guardar dinheiro para mim, né? A pessoa cai nessa bobagem o tempo todo. Não, porque tudo é repartição, né? Não existe não repartição. Né? Então, vamos supor, eu coloquei R$1 milhão num fundo imobiliário que vai me render R$10 mil por mês lá na frente, é a minha aposentadoria. Só vai te pagar R$10 mil se tiver gente trabalhando naquele prédio que aquele fundo imobiliário representa, que gera o excedente que te paga R$10 mil. Então precisa ter gente trabalhando. Se tiver gente mais velha, não vai. Então, a discussão não é repartição, capitalização, porque a questão é idiota, porque vai continuar tendo gente velha no futuro. Deus queira, né? Espero, né? Agora, a questão é a seguinte, como eu consigo aplicar melhor o dinheiro hoje, de tal sorte que eu crio um nível de produto lá na frente, que o trabalhador jovem do futuro não tenha que trabalhar tanto para pagar os velhos, ou seja, aumentar a produtividade na economia. Aí entra na discussão, a iniciativa privada é melhor do que a iniciativa pública. Vou dar de barato o que é. A iniciativa privada é melhor que a iniciativa pública, porque realmente, tem um esforço ali e tal, e realmente, de fato, tem isso daí. Eu acho que um dos problemas fortes é que a taxa de juros caiu mais rápido no Brasil do que a capacidade de criar esses mecanismos. Tipo, a gente não tinha criado as sinapses mentais para fazer esse processo. Eu sempre falo desse jeito porque eu acho que é isso mesmo. Aí o que acontece é o seguinte, tudo bem, tenho meu dinheiro, aí eu vou lá, comprei, estou lá, entrei numa corretora, no banco, vou fazer, por sinal, sugiro fortemente, que, sem sacanagem, abra uma conta numa corretora. E não estou falando isso de brincadeira aqui, que a geração de vocês esquece. Não vai ter aposentadoria para vocês. Já foi marcado isso. Guarda dinheiro, mesmo. Vocês estão na elite dessa fazendona, são vocês. Guarda dinheiro, senão não vai ter dinheiro. E aí, sugiro fortemente que vocês façam isso. Mas qual que é a ideia por trás disso? Tá bom, eu vou colocar a iniciativa privada administra melhor. Aí o que acontece? Você dá dinheiro para um fundo de pensão, para um VGBL, PGBL, ele pega esse dinheiro e pensa no investimento de longo prazo, que vai criar um nível de, né, uma linha de transmissão. Não, ele vai lá e compra título público. Entendeu que deu nó?
Então, assim, eu saio da iniciativa... eu não vou estar financiando o governo para colocar o dinheiro na iniciativa privada para fazer uma aplicação, uma alocação melhor. Que compra título público, porque é a melhor coisa que você pode fazer a longo prazo. Então, assim, no final, se mistura e baralha só para o mercado financeiro ganhar um FII. Pelo amor de Deus, né? Nem eu sou do mercado financeiro, isso daí é muito idiota. Porque não vai resolver o problema na frente. Por que vai acontecer? Não vai ter... Hoje em dia a gente tem muita criança, não tem? O que você pede para um prefeito, geralmente? Pô, constrói creche, colégio, não vai deixar essa molecada melequenta aqui na rua. É assim, não, mas é assim, é tão simples quanto isso, não vai deixar essa molecada na rua. O que vai acontecer é o seguinte, vai ter mais velho no futuro. Vai acontecer, a Faria Lima com um monte de velho com uma receita rosa pedindo dinheiro para pagar uma medicação. A gente vai ter que construir asilo público ou vai deixar na rua? Porque o gasto vai voltar para o Estado. Então, o que me incomoda desse liberalismo tosco é que, assim, ele não se sustenta a prova de... Qualquer esforcinho que se fizer mesmo, ele não se sustenta. E eu falo isso com um certo pesar, talvez, porque o mercado financeiro tem uma função fundamental para exercer no Brasil, porque a gente vai precisar do mercado. Por isso que não adianta estar organizado desse jeito tão forte. Eu prefiro um Macunaíma que nem o Lula, né? Que pegava sindicalista, pegava banqueiro, senta aí. Eu prefiro um cara desse mesmo, né? Do que uma coisa assim, tipo, dá ruim, né? Então tem essas duas questões que eu acho importante. E para terminar, só uma coisa do raciocínio do período Bolsonaro que eu acho importante é o seguinte: nós somos economistas, quer dizer, não sei se todo mundo é, mas a ideia do economista, a gente tem que criar métricas muito concretas dos movimentos sociais, dos movimentos da sociedade, não movimentos sociais, dos movimentos da sociedade e tal. Eu apresentei aqui uma, que é, quando o preço do título público parar de subir e estacionar lá em cima, vai gerar um mal-estar. Por quê? Porque onde você tiver um CDI... quer ver a aposentadoria, né? Eu estava dando uma entrevista para um cara do UOL até esses dias. Vai fazer aposentadoria com CDI de 5%. Você vai demorar 40 anos. Antes era fácil, né? Porque tinha uma baita taxa de juros, né? Você acha que as pessoas vão aguentar? O CDI, se for para 5, quer dizer que a taxa mensal é 0,41. Com a inflação é 0,30, dá 0,10 em termos reais. Você acha que as pessoas vão... não vai saber mexer. Então, assim, eu estou apontando isso, especificamente. Eu acho que a gente tem que começar a ver isso, porque se der um problema disso, se der um revertério, quem vai reclamar vai ser curioso, né? Que talvez a própria burguesia brasileira, a própria elite, vai meter o dedo no cara, pô, vai ter que fazer esse negócio crescer agora no curto prazo. Né? E aí vai ter um jogo diferente. Mas eu só queria colocar o seguinte, eu não acho, assim, a história do Brasil é terrível. A história do Brasil é terrível. É absolutamente assustador isso daqui. É assustador. Se você pega o que é um navio negreiro, se você pega o que a gente está fazendo, realmente é... Mas assim, a gente tem que tentar descobrir essa forma de tentar mudar a mentalidade. E é porque eu estava falando isso, porque eu queria só pegar esse ponto que quando o Gui falou, eu e o Gui, a gente realmente se conhece há muito tempo. Eu lembro da gente falando de quão brilhante é a genialidade do Celso Furtado a tentar... Vocês sabem qual foi o último emprego público do Celso Furtado, né? Não foi ministro da Economia, foi ministro da Cultura. Porque caiu a ficha na cabeça dele no momento seguinte: se eu não mudar o estado mental da sociedade sobre si mesma, eu não consigo mudar a taxa de rentabilidade, que é o que determina o nível de exploração necessário para eu conseguir ter o excedente para comprar um iPhone num país onde as pessoas estão usando lenha para fazer comida para o filho. Então tem que mudar a mentalidade, isso é um processo da cultura, isso é genial. Mas tem que ir na manha. Entendeu? É na manha. É que nem assim, um gordo. A gordice está na cabeça do gordo, né? O que faz o gordo dia querer emagrecer? Um infarto, é uma possibilidade. Por sinal, eu não estou muito longe disso, infelizmente. Mas é esse processo de mental mesmo. Isso tem que ser, se você pressiona, na minha opinião, não dá certo. Posso fazer breves comentários, André? Acho que a que a gente falou aqui tem várias coisas complementares e algumas que a gente realmente discorda. Vamos lá. Primeiro, eu queria trazer a minha fala e alinhar com a do Marco. Por quê? Eu acho, e eu repito isso para todos os meus amigos que falam, porque o Bolsonaro é culpa do... Aí pode ser um monte de coisa. Geralmente é culpa do PT, mas pode ser de outros também, entendeu? É culpa de alguém. É culpa do não sei o quê. Bom, então você vai me explicar que o Trump também é culpa do PT? O Salvini na Itália também é? O Erdogan também é?
Ele não sabia que era um partido tão poderoso, assim, a esquerda brasileira tinha esse poder global, certo? Então, de fato, é um movimento global. E eu queria apontar aqui uma coisa que o Marco falou que é muito importante, que pós-crise de 2008, a concorrência intercapitalista fica muito mais pesada. Por quê? Porque você não tem mais os Estados Unidos numa posição confortável de comprador global e o resto. Então, a briga por mercados é violenta. E a taxa de rentabilidade média do capital cai. Qual é a primeira saída? A fase que o Streeck fala é o seguinte, buying time. É usar o orçamento público para compensar a queda de rentabilidade privada. E foi o que a Dilma fez. Por isso que eu falo que não é política de demanda, é política de oferta. O que ela fez? Ela falou o seguinte, bom, a China está vindo, o negócio está duro, e a taxa de rentabilidade está caindo. Eu vou usar o orçamento público, dando desoneração, crédito, não sei o quê, subsídio, segurando o preço de energia, para compensar a taxa de rentabilidade privada. E se eu conseguir fazer isso, e a taxa de rentabilidade se manter, a expectativa marginal do capital se manter razoavelmente elevado, quando eu baixar os juros, eu crio uma oportunidade de investimento, e esses caras vão investir. E essa era a aposta. A aposta é, eu baixo a taxa de juros e mantenho as condições de rentabilidade elevada usando o orçamento público. E aí vai vir investimento. Errou feio, errou rude. Por quê? Porque a estratégia de manter a taxa de rentabilidade do capital alta usando o orçamento público simplesmente fracassou. Inclusive, várias estratégias que foram usadas, tipo baixar a taxa de juros, desvalorizar o câmbio, podem, no curto prazo, funcionar no sentido contrário. Né? Inclusive, o Lucas está aqui, ele sabe melhor do que eu, as evidências empíricas acerca do efeito da taxa de juros no investimento não são nem um pouco animadoras para confirmar essa hipótese de que baixar a taxa de juros gera investimento. Essa é a verdade. Não é? Então, você fez uma aposta que deu muito errado. Só que aí o que acontece? Esgotou a capacidade fiscal do Estado, no caso brasileiro, um país periférico, esgotou. No caso americano, nos outros ainda teria muita capacidade, mas tem a questão ideológica. Esgotou a capacidade, e aí a questão é, ok, deu errado e não dá para fazer mais. Como é que a gente vai segurar essa taxa de rentabilidade agora? Aí o que eu falei, o Samuel Pessoa, o pessoal deu a resposta. Desemprego, queda do salário, queda da renda, flexibilização da lei trabalhista, redução do Estado, dos fundos públicos e dos serviços públicos para aumentar as possibilidades de rentabilidade do setor privado nesses fundos. O que os bancos querem com o fim do FGTS? Eles não querem... Na cabeça deles existe uma concorrência, entendeu? É a velha ideia de que o crédito direcionado aumenta o spread, porque no fundo é a velha discussão de fundos emprestáveis, a velha teoria dos fundos emprestáveis. Se o Estado está abarcando uma parte da poupança do país, sobra menos poupança para o setor privado. Então ele tem que aumentar a taxa de juros. Entendeu? Então, se o Estado liberar essa poupança para o setor privado vai reduzir a taxa de juros, porque vai ter mais fundos emprestáveis. E aí, reduzindo a taxa de juros, vai gerar crescimento, mesmo contra todas as evidências empíricas nesse sentido. Então, no fundo, essa é uma batalha global, não é brasileira. Há uma queda da rentabilidade do capital. A primeira resposta dos Estados é usar o orçamento público para tentar manter, e a política monetária, para tentar manter a rentabilidade do capital, e uma vez que isso fracassa, aí vem a coisa mais arcaica, e não é só no Brasil também. Entendeu? Vem a mais-valia. Bom, já que não dá para manter a rentabilidade a gente tem que voltar para aumento da exploração, piora da distribuição pessoal e funcional da renda. Entendeu? Isso é um fenômeno global. E eu acho que a derrota da Dilma, no fundo, representa isso. O momento da inversão da estratégia. Olha, aquela estratégia que a gente tentou segurar não deu certo, agora é partir para o arcaísmo, meu amigo. Agora é barbárie. Agora a gente tem que garantir o nosso. E custe o que custar. Entendeu? Nem que seja manter 12% de desemprego por 5 anos. Entendeu? Tem um custo, é isso. Eu queria acrescentar uma última coisa, que é complementar a do Marco.
e que não acho que seja psicologismo, eu acho que tem a ver com uma questão da reorganização das classes sociais. O Dardot Laval tem escrito sobre isso, e falando de uma espécie de novo neoliberalismo. A gente sabe que o neoliberalismo nunca foi muito comprometido com democracia, mas o novo é ainda menos. Ele joga as favas, inclusive, à institucionalidade, entendeu? Isso no mundo inteiro. Trump, é o que eu falei na Itália, na Hungria, não é só aqui no Brasil, certo? Qual o problema, qual é o dilema do novo neoliberalismo que eles apontam, que eu acho muito interessante? É que é o seguinte, quando fracassa a onda neoliberal dos anos 90, e fracassou, outro parênteses rápido, não acho que a queda de rentabilidade do capital esteja ligada ao Plano Real, e eu já discuti isso com você, porque o Plano Real é um plano de estabilização monetária que exigia juros muito altos. A queda da taxa de juros tem a ver com outros fatores. Se você tivesse ainda naquela lógica de âncora monetária, você precisaria de juros muito altos. Você teve que substituir. O Plano Real acaba em 98, substituído pelo tripé, certo? Bom, independente disso, da nomenclatura, se é o Plano Real ou não, a minha questão é a seguinte. Essa onda neoliberal dos anos 90 entra em crise ao final dos anos 90. E não só no Brasil. Crise na Rússia, crise nos tigres asiáticos, crise no México antes, crise na Argentina, crise no Brasil, crise em todo lugar do mundo, certo? Até a crise das .com nos Estados Unidos, que vai pegar todo mundo depois da crise de 2008. Mas entra em crise. Quando entra em crise, as sociedades latino-americanas, não só brasileiras, mas de outros países, começam a criticamente avaliar os governos neoliberais e colocar governos que prometem ser um pouco diferentes do neoliberalismo. Não é muito não, mas um pouco diferentes do neoliberalismo. Certo? Então, há uma desconfiança da sociedade em relação ao discurso neoliberal. Isso se traduz como? Vamos pegar o caso brasileiro. 2006, quando é que o Lula ganha a eleição? Ele era para ganhar no primeiro turno, não ganha no primeiro turno. Vai para o segundo turno com Alckmin, quando é que ele ganha? Quando ele discute privatização e Petrobras. E aí ele falava, eles vão privatizar. E privatização da Petrobras era algo impensável, há 10 anos atrás, cara. Entendeu? A população não aceitava a ideia de privatização da Petrobras. Isso é um ponto central. Certo? Reforma da Previdência, a população não aceitava ouvir falar em reforma da Previdência. O que eles estão falando, o Dardot e o Laval? Que 40 anos de neoliberalismo não vem de graça. Eles transformam a mentalidade, inclusive, das classes trabalhadoras. Reorganizam o mercado e transformam a mentalidade. Gerando esse novo neoliberalismo, que é curioso, porque a crise do neoliberalismo, que começa com a crise de 2008, mas continua com a crise europeia, e a lentíssima recuperação da maioria dos países desenvolvidos, não desemboca em uma alternativa, como desembocou na década de 2000 aqui na América Latina, e uma alternativa desenvolvimentista crítica ao neoliberalismo. Não, desemboca em xenofobia, por um lado, certo? Mas em uma crítica cada vez mais pesada à atuação da política e do Estado. Que aí é isso, você vai amarrando o Estado e a política, com o apoio das classes populares. Essa é uma novidade. Por isso que eu insisti na coisa da mentalidade, porque eu acho assim, não é que a mentalidade do brasileiro é um fenômeno global. Esse novo neoliberalismo que o Dardot e o Laval estão falando é verdade. Ele abre mão da institucionalidade, ele abre mão da democracia, e ele tem como base de apoio uma parte dos trabalhadores, da classe trabalhadora, que está totalmente fragmentada. Quer dizer, quem sai para apoiar essa coisa, muitas vezes é quem está perdendo com essa coisa. Mas que não tem nenhuma, do ponto de vista da mentalidade que ele constituiu, e aqui o exemplo mais bem acabado é a teoria da prosperidade das igrejas evangélicas, o cara ele não consegue sair daquilo, ele está preso naquela mentalidade. Então, se a coisa está dando errada, não pode ser um problema do sistema e nem dele. Ou é do Estado ou da política. E aí ele ataca o Estado imigrante. Aqui no caso, como a gente não tem imigrante, tem alguns que atacam os tais de paraíbas, né? É isso. No fundo é isso. Então,
é por isso que eu coloquei esse desafio, eu só queria reforçar isso. Porque eu acho que não é um desafio só brasileiro, eu acho que no Brasil é pior, por todas as nossas características históricas, culturais, o desafio é pior, mas é um desafio global. Porque, para você conseguir remontar a ideia de um projeto de desenvolvimento, algo mais distributivo, a cabeça, a mentalidade das pessoas teria que mudar. Então é uma discussão de valores, é uma discussão de como deveria funcionar o mundo. E, gente, vamos ser sinceros, a gente, nos últimos anos, só tem perdido. A mentalidade vencedora é a mentalidade da xenofobia, é a mentalidade da destruição da política e da destruição do Estado. Espero que o ponto de virada seja, primeiro agora na Argentina, e logo depois no ano que vem com o Trump. Porque se o Trump perder a eleição para um bom democrata, as coisas mudam de figura, né? Mas é isso que eu queria complementar.